Nervosa, mano? Eu sou uma farra, gente. Vai ver que vai ser. É um papo mesmo. Está sentindo falta de ouvir um podcast que fale da maternidade de uma mãe comum? Aquela maternidade real? Aquela mãe que precisa deixar o filho 12 horas na creche porque ela precisa trabalhar? Eu sou a Ana, mãe da Maia. Eu sou a Maria, mãe do Léo. E esse é o podcast Na Real Maternidade. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Na Real Maternidade. Hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, que é a Marli, mãe de duas meninas lindas. E vamos começar falando hoje de um tema bem legal para todas as mamães, que vai ser muito interessante, que é carreira e maternidade. Como que a gente faz essa jogada, né, Mar? Como que a gente mantém esse equilíbrio desses pratinhos? Seja muito bem-vinda, Marli. Obrigada. Me conta, com quem ficou suas filhas para você estar aqui hoje? Com a minha mãe e com o pai. Então vai ter aí uma dobradinha, porque eu tenho uma de 11 anos e um bebê de 10 meses. Então eu estou em dois momentos muito diferentes. Ela tá vivendo o quê? Você tá vivendo uma pré-adolescência E o Terry Bush, né? Não chegou no Terry Bush. Portério é 10 meses, né? Você tem um ano portério. Portério, verdade. Eu tô nessa dupla jornada. Então, e é isso, né? Se não fosse a rede de apoio, eu não conseguiria estar aqui hoje. A gente hoje. falando esses dias sobre a rede de apoio, né, Mar? Inclusive, acho que foi no grupo que eu falei, eu mencionei isso, sobre a importância da rede de apoio. Rede de apoio, rede de apoio é bem não vivo. Olha, devo confessar, né? Como eu já falei pra vocês, eu tenho uma filha de 11 anos e muito da minha continuidade profissional foi graças à minha mãe e ao suporte do meu esposo, porque sem eles, com certeza, eu teria entrado naquele mito de que a mãe tem que ser ou uma coisa ou outra coisa. E durante muitos anos eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu preciso ser mãe, eu não vou poder ser mais uma profissional dedicada. Porque no início da minha carreira eu comecei a trabalhar, eu tinha 13 anos, gente. Então eu comecei como menor aprendiz, era jovem aprendiz naquela época, né? Eu era jovem aprendiz, então eu fui para uma empresa de tecnologia em 2002, era tudo muito novo aqui no Brasil, ainda foi na época do boom, que a gente tinha internet de escada, então eu me sentia trabalhando na NASA, sabe? Então assim, era tudo muito novo, na minha casa já tinha computador, assim. Meu pai sempre gostou muito de acompanhar essas coisas, então a gente já tinha computador com internet, tinha discada, mas a gente tinha. Aquele barulhinho clássico, que só quem é millennial sabe. Só a nossa geração. Então, assim, a gente já tinha computador, então foi até isso uma das coisas que facilitou para eu passar no processo seletivo de jovem aprendiz, porque foi logo quando começaram essa introdução dos jovens no trabalho. E aí lá, gente, eu vivi todas as etapas que vocês possam imaginar. Então eu entrei como menor aprendiz, virei estagiária universitária, depois eu me tornei assistente, analista, back-office, você foi galgando todos os coordenação, gerente. Então eu fiquei lá 19 anos. Uau. Na mesma empresa? Na mesma empresa, 19 anos, mas em diversos cargos diferentes. Então, assim... E quando eu tava naquela fase de terminar a faculdade, eu terminei a faculdade com 21 anos, tudo é cedo, né? Tudo é precoce. Eu terminei a faculdade com 21 anos. E é uma das exceções, né? Porque hoje, principalmente, você vê cada vez mais jovens se formando mais tarde. Então, assim, na nossa época, se formar com 21 anos era um privilégio, né? Porque ou se tinham realmente pais que apoiavam, eu não sei quando foi a tua formação, né, Mar? Mas, assim, eu também tive que ralar muito e ainda foi um pouquinho depois, né? No meu caso, foi assim, como eu fazia o estágio, o dinheiro da minha bolsa do estágio era inteiro para pagar a faculdade. Eu trabalhava ali na Líbero Badaró e eu fazia a faculdade na Vergueiro. Eu ia andando da Líbero Badaró até a Vergueiro para economizar o passe. Porque tudo na minha casa era milimetricamente calculado. Muita moeda, eu tinha passe. Só falta falar, caiu a ficha, aí acabou. E aí eu ia andando
para poder realmente pegar e fazer todas essas questões gente, a gente que não sabe, mas a gente faz economia e planejamento financeiro desde sempre. É que agora É que agora nomearam. Nomearam. A gente sempre fez isso, agora só nomearam. E aí naquela época eu precisava ter esse planejamento para eu poder pagar a minha faculdade. E os meus pais, da forma como eles podiam, eles me ajudavam, né, com o resto das coisas materiais, roupa e o resto. Só pra quem não é aqui de São Paulo entender, a distância que você andava dava uns 3 quilômetros, deve ser. Até. Davam 6 quilômetros. Todos os dias eu andava 6 quilômetros. Gente, eu era magra na época, então tipo, ajudava, né? E é isso. E aí foram 4 anos, e assim, eu morava no Grajaú. Então imagina. Já morava ali pra aqueles lados. Já morava para aqueles lados. Na verdade, a minha vida inteira eu nasci e me criei lá. E eu ia pra lá, então eu tinha que descer correndo da faculdade. Terminava 11 horas, eu descia correndo pra pegar o último ônibus pra poder ir pra casa. E aí, assim, quando perdi o último ônibus, era um desespero, porque tinha que ligar pros meus pais pra eu pegar o ônibus do bairro vizinho pra eles irem me buscar de carro nesse bairro vizinho pra eu poder chegar em casa. Normalmente a gente pensa nos dias mais felizes das nossas vidas. Gente, quando eu fiz a última prova da faculdade, com 20 anos, com certeza, eu acho que aquele foi o dia mais feliz da minha vida até então, sabe? Foi um dia muito feliz na minha vida. Porque foi um peso, né, que sai, querendo ou não, porque, gente, é muita responsabilidade. O deslocamento que você fazia ali do Grajaú até a Liberdade dava 1h40? 2 horas. 2 horas, mais ou menos. Não, e detalhe, foi na época do Passa Rápido aqui em São Paulo. Não sei se eu não lembro, gente. Se você lembra. Passa Rápido. Isso foi muito lá na Zona Sul. Teve uma época que, assim, criaram uns Passa Rápidos que era para os ônibus irem ter um trânsito livre. Sim. Então tinha tipo corredor de ônibus. Tipo corredor de isso, só que chamava lá Passa Rápido. E aí já teve vezes de eu levar 4 horas da onde eu morar, eu pegava, gente, o ônibus 5 horas da manhã pra entrar às 9, porque eu ficava com medo de chegar atrasada. Sim. E aí eu acho que é quando a gente vai começando a construir o nosso caráter profissional. Porque eu era muito jovem, e aí nessa altura eu já tinha, óbvio, 18 anos, quando eu entrei na faculdade, né? Mas eu ainda era muito jovem, tava construindo o meu caráter, tinha pessoas de referência. E aí, por trabalhar em uma empresa de tecnologia, eu sempre via o quê? Homens no poder. Sempre. Então, assim, e aí eram muitos homens, e tecnologia era assim, sei lá, 150 homens, uma mulher. Então, assim, no começo aqui no Brasil foi uma coisa que ainda é, mas hoje ainda você consegue, já tem mais aquele equilíbrio, né? Mas naquela época, gente, era assim, eu lembro que quando eu falava assim, eu trabalho numa empresa de tecnologia, você era um ET, sabe? Um extraterrestre. Mas o que é isso? O que é isso? Você faz o quê? Eu acho que acaba sendo pra você aquele sentimento também que você vai colocando pra você de tipo, cara, eu quero fazer diferença nisso daqui que eu já tô, nesse meio que eu tô. Acho que começa a crescer algo assim, né? Então, de pensar onde você pode chegar. Se você tinha aquela oportunidade de estar ali no meio daquele monte de gente, você já vai pensando além. E aí é uma coisa que você vai construindo aos poucos, né? Gente, eu fui uma das, acho que, sei lá, eu fui a segunda pessoa da minha família a concluir uma faculdade. Então, assim, eu lembro que se alguém perguntasse pra minha mãe, o que a sua filha fez? Minha filha é doutora. Aí eu falava assim, não, mãe, eu fiz administração. Minha primeira formação foi administração. Eu falava, não, mãe, eu fiz administração. Até porque você vê eu tive que tomar algumas decisões e todas as decisões têm as suas escolhas e pra mim foi muito bom. Meu sonho de infância, gente, eu sempre falei que eu ia ser advogada. Então acho que é por isso que a minha mãe sempre falava para as pessoas que eu era doutora, porque ela nem sabia, acho que não sabia que faculdade estava fazendo. Nem sabia o que eu estava fazendo. Mas aí lá nessa empresa, na época, o escritório, o jurídico era terceirizado com o escritório. E aí o pessoal da empresa falou, olha, se você quiser fazer alguma outra faculdade na parte administrativa, quer fazer economia, administração, ciências contábeis, o que você quiser fazer, a gente consegue manter você aqui como estagiária, porque você vai sair do programa de jovem aprendiz. Sim. Mas se o seu sonho realmente é ser advogado e você quer muito ir,
vai, a gente te indica, faz carta de... Naquela época era carta de indicação, né, Jéssica? A gente faz uma carta de indicação e você vai atrás do seu sonho. Aí eu fiquei pensando, eu tenho 18 anos, eu tinha um salário, gente, que muita gente da minha família não tinha naquela época. Aí eu peguei e falei assim, quer saber? Eu vou terminar a faculdade com 21 anos mesmo, depois eu faço direito, pelo menos eu já vou ter uma faculdade. Que bom que você teve raciocinou isso com 18 anos. Mesmo? Tipo, não, deixa eu me formar nisso daqui e aí depois eu vejo outra coisa, Uhum. mas eu vou garantir o certo, depois eu vou pensar. Deixa eu garantir meu certo. E até esses dias eu vi uma frase falando assim que muitas vezes as pessoas não vai por medo da consequência. E eu Mas acho que ficar também gera uma consequência. gera uma consequência. Né? Ficar também é uma decisão. Cada né? escolha, uma renúncia. Todas as escolhas têm uma renúncia. E aí eu falei assim, eu acho que todas as vezes que aconteceu isso na minha vida, olhando desde que eu tinha 18 anos, eu sempre escolhi ir. Eu acho que eu nunca escolhi ficar, sabe? Eu sempre escolhi ir. Dá um passo. E foi o meu primeiro vai. Uhum. Então, assim, e pra mim foi muito bom, porque assim, foram muitos anos nessa empresa, eu aprendi muito, agradeço muito a todo esse processo. E aí lá eu entrei uma menina e eu virei uma mulher casada com uma filha. E aí nesse meio tempo depois eu acabei saindo depois para uma outra oportunidade. Então quando você teve a Stephanie, você ainda estava nessa mesma empresa. Estava nessa né? mesma Já 19 anos, né? E aí como que foi assim? A Stephanie foi planejada, né? Conta um pouquinho assim desse começo ali com a tua filha. Como que foi como que foi? Eu sempre pensei, como eu queria chegar no alto patamar da carreira, que eu falo, eu quero ter uma filho com 35 anos. Então olha o pensamento, né? Ela já tinha realmente um pensamento. Depois você viu. E aí, assim, infelizmente, a nossa sociedade, e principalmente eu tenho 37 anos, vou fazer 38, principalmente com as mulheres que são da minha idade, que começaram jovens, naquela época a gente tinha muito disso. Se você for mãe, você não vai ter mais oportunidade. A gente ouvia, se você for mãe... Na verdade, isso acontece ainda até hoje. Isso acontece muito. Menos do que antes. Menos do que antes, mas eu já fiz entrevista de emprego que eu era recém-casada e perguntaram, mas seu marido vai te deixar trabalhar à noite? Recentemente, isso. Seu marido vai te deixar trabalhar à noite? Você é recém-casado, você planeja ter filhos? Essas perguntas, gente, assim, Tipo, muito, né? Absurdo. Eu duvido que isso vai ser perguntado para um homem. Como assim se meu marido vai deixar trabalhar à noite? E a minha resposta foi, se ele não consegue pagar todas as contas de casa sozinho, eu preciso trabalhar. Eu passei na entrevista, inclusive. Sim, eu acho que essa resposta. Foi isso que Eu passei na entrevista. Eu não aceitei o trabalho depois por diversas outras coisas, mas eu respondi desse jeito. Falei assim, se ele não consegue pagar todas as contas, eu preciso trabalhar. Minha vontade de falar, mas que pergunta mais idiota. E naquela época a gente ouvia, assim, era um padrão, não tinham tantas mulheres na liderança, não se falava tanto de mulher no poder, acabava que... Principalmente em tecnologia. Em tecnologia, gente, era assim, você era uma afortunada quando você estava em um cargo assim, de liderança já um pouco maior, por exemplo, de gestão. Sim. Nessa época você estava em qual cargo? Você lembra especificamente na época que você decidiu? Você vai contar pra gente se foi uma decisão, se foi uma acontecida? Eu era gerente júnior. Você já era? Então você já estava Já tava ali, mas eu falava assim, não, Dani, eu quero ser sênior. Eu quero ser sênior. Mas aí Dani queria o filho, então você explica um pouquinho. E aí, assim, o meu marido, a vida inteira dele, ele sempre quis ter filhos. Então, assim, pra ele era uma coisa muito clara na cabeça dele. Ele sempre falava, a gente vai ter filhos. E aí, só dando um passo atrás, mas é correlação, eu comecei a namorar com ele, eu tinha 15 anos. Então, assim, eu namorei dos 15 aos 22, então quando eu terminei a faculdade, eu fiquei 1 ano organizando o nosso casamento e a nossa casa. E aí eu me casei faltando poucos dias pra fazer 22 anos. Eu casei 21 de novembro de 2009. Tá? Estou aí à véspera de fazer 15 anos de casada. Então, e aí ele sempre falou, desde que a gente namorava, ele falava assim, não, eu quero ter... E ele falava, eu vou ser pai de menina. Eu vou ser pai de menina. Ele sempre falou isso, sabe? Eu vou ser pai de menina. E aí eu falava, Dani, mas eu sou assim, mais...
agitado, eu acho que Deus vai me mandar um menino, né? Porque aí já vai combinar a energia, tipo, tudo mais. Eu falo, acho que eu tenho uma energia masculina muito forte. Aí eu falava, não, acho que Deus vai me mandar um menino. Mas não, Deus me mandou 2 meninas mesmo, gente. Então não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. E aí, ele sempre falava, eu falava, eu quero ter filho depois. Eu falava, eu quero ter filho depois dos 30, eu quero ter filho depois dos 30, 35, porque aí já, na minha cabeça, com 35, nossa, sua vida já, naquela época, só dizia a vida estava. Foi tipo, de repente, 30, né? Idade de sucesso. Na minha cabeça, 35 era a idade do sucesso. E aí eu falava, não, mas com 30 eu já vou estar ali mais equilibrado, eu vou ter. E aí, em 2012, eu tive uma gastrite muito severa. Eu tive uma pangastrite. Eu tive uma gastrite no pâncreas. Gente, eu fiquei pesando 48 quilos. Caramba. Eu era só o couro e o osso, assim, meu rosto. Tipo assim, eu fiquei muito magra mesmo, assim. Todo mundo achava que eu tava com alguma doença, assim, terminal. Não, gente, não. Era até constrangedor, sabe? As pessoas pegavam e ficavam... As pessoas me faziam cada pergunta, às vezes eu ficava até constrangida, sabe? Aí eu falava, não, gente, eu só tô com uma gastrite, mas é que a gastrite captou e me arrebentou, tipo. E porque também, na época, eu tinha acabado de terminar uma pós-graduação que era na PUC, gente. Olha, era meu sonho fazer uma... porque a PUC também É isso nessa que eu ia época perguntar. era Qual super eram as altas, outras né? coisas que você estava fazendo além de trabalhar? Aí Casa assim, ó, super bem. eu trabalhava, eu fazia uma pós na PUC que eram 3 vezes por semana, era super puxado. Antigamente as pós eram um pouco mais intensas, né? A gente tinha 3 vezes na semana. E eu tava fazendo era inglês, presencial ainda. era presencial. É, Naquela tinha época, online gente, nem nessa tinha época, online não nessa tinha. época. O online aconteceu depois da pandemia. Antes da pandemia. Não, até esse tinha negócio. antes, Mas mas era assim, não muito- era. e- Eu lembro que eu tive aulas, né? Mas a qualidade online, era muito mas ruim era porque muito as pessoas inferior. não tinham prática. Não tinha. Todo mundo teve que aprender. E também não colocava muito, era meio que aquilo assim, não dava muito Valor. trela, muito valor pra aquilo, sabe? Então, era muito assim, mas assim, já tinha um pezinho ali, né? Presencial. Era presencial. E aí eu tava assim, eu tava naquela loucura de tipo, quero dar o próximo passo, tô fazendo pós. Aí eu tava fazendo pós, fazendo inglês, fazendo isso e não sei o que. Aí tava uma loucura tudo. Tava com a pangastrite, ainda fiquei doente. Então você falou que era 2012, você tinha aí, vai uns 26. 26. Tinha 26 por aí. Aí eu peguei, fiquei cuidando mais da minha saúde. Terminei, gente, após, entreguei o TCC, fiz tudo, porque assim, eu acho que uma coisa que o corporativo me fez é que assim, eu sou extremamente comprometida. E assim, isso Vê que realmente e assim, eu acho que isso eu aprendi muito do meu pai. O meu pai, gente, ele também trabalhou, acho que essa coisa de longevidade nas empresas eu puxei muito do meu pai. Meu pai, ele trabalhou em uma empresa, sei lá, 20 anos e na outra ele trabalhou mais 20, tipo, mas ele se aposentou com 50 e poucos anos, porque ele já tinha trabalhado 40 anos, então. E na primeira empresa que ele trabalhou, quando ele saiu de lá para ir para uma outra oportunidade, ele nunca havia entregado um atestado naqueles 20 anos, gente. Ele nunca havia ficado doente, ele nunca havia faltado, ele recebeu uma plaquinha de honra e mérito. Porque, Também, né? tipo assim, Gente. e aí eu sou assim, gente, pra eu faltar ou pra acontecer alguma coisa, eu tenho que estar realmente assim, tô morrendo, Não, a gente sabe? soube, né? Hoje, né, ficou Maria? sabendo que ela Né? estava no pronto-socorro às 2 horas, 2 da horas da manhã, manhã. com a filha com 40 graus. Então não avisou nada, deixou a E filha ainda com a que eu mãe vim dele. aqui pra esta gravação desse episódio, desse podcast, porque ela é muito comprometida, ela não ia faltar, né? 2 horas da manhã no pronto-socorro com a pequena. E aí, o que aconteceu? Tô fazendo o tratamento da gastrite e eu usava adesivo. E tô fazendo o tratamento da gastrite usando adesivo. O anticoncepcional adesivo. O anticoncepcional adesivo. Ele dá bastante falha. Eu bem sei, por 2 vezes. Eu bem sei. Mas aí, como eu já usava ele há muitos anos e eu nunca havia engravidado, então eu falei, Pra você era segura, pra mim tava tudo bem. super seguro, tava tudo bem. Aí quando foi em janeiro de 2013, e, tipo, comecei a me sentir estranha.
Fui num japonês primeiro e, gente, eu comi como se não houvesse amanhã. Mas eu comi assim, como se não houvesse amanhã. Mas também depois, isso na hora do almoço no escritório. Quando eu voltei pro escritório, passei mal. Gente, eu passei tão mal que eu vomitei tanto que meu rosto ficou todo estourado. Sabe quando os vasinhos De saem? tanta pressão. De tanta pressão. Nossa. Aí eu me lembro exatamente desse dia. Eu entrei no elevador, o CEO da empresa tava dentro da empresa com a cara toda pintada. Ele falou assim, nossa, o que você tem? Eu falei, nossa, eu acho que eu comi japonês demais, eu não tô me sentindo bem. Ele falou assim, você é casada? Eu falei, sou. Ele falou assim, tá grávida? Aí eu falei, não. Pro CEO, eu ia falar que eu tava grávida. Eu falei, não, imagina. Eu falei, mas eu não tô me sentindo legal. Eu falei, aí a minha gestora era uma mulher. Aí nessa época já era uma época totalmente diferente. A diretora já era uma mulher. E aí eu peguei e falei assim, quer saber? Vou pra casa, no outro dia eu tinha um casamento. Mas já era assim, fim de dia, já era umas 4, 5 horas. Aí fui terminar o dia de casa. Aí no outro dia, quando eu olhei, Eu não acredito. eu liguei pro Daniel, eu falei, Daniel, vou ir pra casa agora. Ele falou, tô cortando o cabelo. Marlene, Aproveita e traz o teste de gravidez. eu fiquei longe aquele que eu achei que era negativo. Gente, o primeiro teste eu joguei fora no lixo do primeiro da empresa. Aí eu falei, Daniel, vem pra casa agora. Ele, amor, eu tô cortando o cabelo. Eu falei, então, quando você terminar, vem pra casa. Ele chegou, eu falei, Daniel, eu preciso ir na farmácia comprar um teste. Ele, mas você tá grávida? Eu falei, agora eu tô. Aí a gente foi, comprou um teste, gente. Aí quando eu fiz, no segundo dia deu 2 listinhas bem rosinhas. Gente, eu fiquei tão desconcertada que eu não fui nem no casamento. Vocês acreditam? Eu fiquei tão desconcertada, eu não fui nem no casamento. Porque eu fiquei assim, meu Deus, eu tô grávida. E agora? Eu falei, Aí eu na segunda-feira contando pra ela, tô grávida. Todo mundo que me falou, gente, tô grávida. Porque assim, era uma coisa tão natural pra mim que eu nem. Porque algumas pessoas ficam aguardam, né, até o 3º mês. Gente, eu não. Mesmo a minha. Já saiu falando pra todo mundo. Liguei pra minha mãe, liguei pra minha sogra, liguei pro meu irmão, liguei pra todo mundo que eu tinha na minha lista. Já liguei, já quando eu falei, gente, Quase tô mandou um grávida. e-mail assim. Pra empregadora. Falei, tipo, gente, tô grávida. Aí, mas assim, foi uma gravidez muito tranquila. Mas como foi pra você, assim? Porque você falou, Daniel queria, sempre quis, você até então tava nessa pegada, carreira, bababá. Mas aí quando aconteceu, assim, qual foi, você consegue lembrar, assim, seu sentimento, se foi, sei lá, um susto, você falou, não, tá tudo bem, vambora. Ela não foi nem no casamento. Não, Foi um susto, mas eu acho que o nosso corpo sabe quando a gente precisa ser mãe. Porque assim, gente, imediatamente depois dessa paralisia, é porque eu acho que eu fiquei curtindo aquele momento de, tô grávida, sabe? E não consegui. Perdi o horário do salão, não fui fazer a maquiagem, não arrumei o cabelo. Eu falei, como que eu vou, gente? Toda estabanada pro casamento, não dá. O casamento super chique, não vou, né? Aí eu peguei, fiquei em casa curtindo aquele momento, mas eu me lembro que eu me senti muito feliz. Eu lembro, gente, que eu fiquei muito, muito, muito feliz. E aí, eu tive uma gestação muito tranquila mesmo. Eu trabalhei até a quinta-feira, dia 17 de outubro, e a Stephanie nasceu dia 18 de outubro, às 7 da manhã. Eu trabalhei até a quinta-feira, um dia, assim, e eu tava já tava tudo muito organizado na minha casa, a gente foi organizando com muita antecedência, então foi muito tranquilo, então assim, e eu tava me sentindo bem, eu tava, assim, claro, na reta final não dirigia mais, meu marido ia me buscar e me levar. E ela, quando nasceu, gente, ela foi um bebezinho, assim, nota 1 milhão. Ela... Uma semana depois já tava dormindo a noite inteira, ela entrou muito rápido no ritmo da casa, ela queria uma irmã. Ela queria uma irmã. Então ela foi um bebê muito saudável, muito tranquila, nunca ficou internada. Então assim, ela foi uma criança muito... Então aquilo te deixou até mais segura de você realmente pensar ali no trabalho, na volta ao trabalho. Muito, e gente, juro pra vocês, quando deu uns 3 meses eu já tava com saudade já de trabalhar, de ter minha rotina.
Porque aí, apesar de ser aquela enxurrada maçante de agora você é mãe, agora você tem responsabilidade, como se não tivesse antes, agora não sei o que, tarará. Mas ao mesmo tempo eu sentia falta dessa parte da minha vida, porque eu acho que eu tenho várias amigas, gente, que são donas de casa, que optaram por ser dona de casa e elas são super felizes e elas se sentem muito realizadas e elas gostam disso, mas eu entendi naquele terceiro mês que não era aquilo que eu queria. Eu amava ter a minha filha. Eu diria que foi o segundo momento assim, mais feliz da minha vida, tipo, depois de ter terminado a faculdade. Ter tido a Teté foi uma realização assim, de realização muito grande, mas que eu gostava de estar ali inserida no meio de trabalho. E eu aprendi que assim, eu poderia contribuir muito mais para a Stephanie, tendo uma realização, me sentindo feliz, estando realizada. Ela teria uma mãe muito mais completa do que se eu optasse por ficar em casa cuidando dela e depois ficar, mas eu só fiquei em casa por causa da Stephanie. Eu só tô aqui por causa de você. É muito grande que você joga na criança. Então, assim, E ela nem pediu. E ela nem pediu. Exatamente. Então, assim, tipo, ela fala, amiga, sua louca, você que segue o seu trabalho que você quis. Não foi eu que pedi, eu nem sabia falar. Então, a mãe sempre me apoiou muito desde o começo. Então você teve esse apoio da tua mãe ali pra você conseguir voltar a trabalhar, sua mãe que cuidou da tua filha nesse tempo. Até os 3 anos, a minha mãe cuidou integral dela. E aí foi uma bênção, assim, minha mãe ficou com ela até os 3 aninhos. E ainda quando eu coloquei na escolinha, arranjei uma contenda com a minha família toda, porque eles não queriam. Aí eu falei, gente, mas ela tem 3 aninhos, precisa socializar. E assim, ela sempre foi uma criança muito pra frente, ela é das artes, então ela sempre gostou de cantar, de dançar. É uma artista mesmo, a filha dela, acho que você não conhecia a filha dela, né? Nossa, e é super tranquilo até hoje, sabe? Você olha pra menina, ela é tão paz e amor, assim. E assim, ela é das artes, eu sei que e ela gosta de interpretar, ela gosta de teatro, então ela sempre foi assim. Eu falei, não, pra ela socializar e ela, assim, e ela fazia balé também, a gente colocou ela pequenininha pra fazer balé, que ela amava esse tipo de coisa. E aí na escola reforçava, então ela foi aquela criança que se tinha papel da Chapeuzinho Vermelho, ela concorria, ela passava, então ela foi a Chapeuzinho, a Caixinha Dourados, ela foi todas as princesas que vocês possam imaginar. E ela ama isso, ela gosta, ela é super popular, assim, ela é uma criança bem tranquila, bem pra frente. E ela sempre entendeu, porque também é uma coisa que aí que venha como que equilibra a maternidade, né? Não é uma jornada fácil, não é uma jornada simples, a gente precisa de muito apoio. Mesmo você já tendo, né, Má? Porque a sua mãe foi um super apoio. Mas assim, como que era, né? Só pra gente entender um pouquinho esse contexto. Como que era essa jornada tua? Por exemplo, você ia trabalhar, você tinha um horário fixo, Você deixava sabe? sua mãe. Como que era? Assim, aí você voltava pra casa tal hora, era só você? Como que era um pouco dessa rotina? Você consegue lembrar? Lembro. Eu todos os dias, antes de ir pro escritório, eu deixava. Pegava pra ir pra casa. Então, E assim. você chegava mais ou menos, sei lá, que horas, assim? Assim, como eu morava muito longe do escritório, eu chegava assim umas 7, 8 horas, e se tivesse trânsito umas 8h30. Mas a Stephanie, ela sempre se adaptou ao ritmo da casa. Como ela não ia pra escolinha, então ela tinha os horários meio parecidos com o nosso, então a gente aproveitava mais ela à noite quando a gente chegava. E o fim de semana a gente sempre foi assim, 200% focado nela, então a gente sempre fez muita atividade, muito passeio, muita questão cultural, então eu sempre incentivei ela a ler, mesmo quando ela não sabia nada, eu comprava um monte de livrinhos, gibizinhos, giz pra ela ir treinando, e até hoje, assim, eu compro o livro pra ela, dá uma semana, ela fala, mamãe, terminei. Então, assim, ela gosta de ler, ela é bem, assim, ativa mesmo. Então, a gente sempre aproveitou muito isso. E aí, uma coisa que todo mundo fala, assim, que eu sou mesmo ligada no 220, mas desde que a Stephanie nasceu, gente, eu levei ela pra tudo que é lugar que vocês possam imaginar. Então, por exemplo, uma vez eu precisei fazer um intercâmbio no Canadá, eu fiquei 2 meses lá, eu levei ela comigo. Acha quanto tempo? 2 anos. E você levou sua mãe junto? Não, levei só meu marido. Meu marido pegou Pegou férias. Ele pegou férias. Aí, assim, a gente pegou e foi pra lá. A Stephanie, ela... Independente do lugar, gente, eu já levei ela até no Paraguai, pra vocês terem uma ideia. Já levei ela pra todos os lugares que vocês possam imaginar, assim. Acho que a criança vem
gruda no ritmo da família. Porque se não gruda no ritmo da família, não vai. E assim, e ela é super, assim, ela desde pequenininha, gente, ela se adaptava muito fácil. Então, assim, minha família é nordestina, então a gente já tinha o hábito de ir todos os anos pra Bahia, né? A cidade da minha avó chama Itiúba, uma cidade, tipo, super pequenininha. Mas a gente sempre foi, e ela adorava ir pra lá, tomar banho de rio, de cachoeira, andar de cavalo. Bem livre. E aí o pessoal falava, mas meu Deus, você vai tirar lá de São Paulo, é muito calor, a comida é diferente. Gente, ela nunca teve, assim, uma dor de barriga, se eu falar pra vocês, sabe? Nem eu, tipo, nenhuma. Eu já viajei com o Léo algumas vezes. E minha família também é do Nordeste. Então, meu pai mora no Recife, minha avó mora no interior da Paraíba. E do Recife para o interior da Paraíba são 8 horas de carro. Meu filho sobrevive a 8 horas de carro E vai. de dia. De dia. Porque as viagens precisam acontecer durante o dia por logística. E come na estrada. Leva marmitinha nenhuma, nada. Gente, eles se adaptam, né? A gente que às vezes tem tanto medo das coisas com o nosso filho, mas assim, eles se adaptam. Ela super se adapta. Então, assim, a primeira viagem que eu fiz, que a Stefania ela tinha 10 meses, eu fui pra Caldas Novas. Todo mundo falou, meu Deus! É louca! Eu também. O Léo tinha 10 É. meses, eu coloquei ele no canguru e fui sozinha pra casa do meu pai no Recife. E aí eu falei, não, ela vai comigo, vai lá pegar uma água quentinha também pra aprender. Então, assim, não... E o seu marido sempre foi muito parceiro, Má, por exemplo? Porque eu fico imaginando, né? Como você trabalhava, né, o dia todo, aí sua mãe ficava com a tua filha, e aí você falou, vocês focavam bastante no final de semana em sair com ela, fazer coisas pra ela, mas assim, e o resto, por exemplo, que a gente tem a casa, tem a comida, tem a roupa, como que você se virava, assim, nesse, né? Porque a gente fica Essa curiosa, né? dinâmica. A gente fica, meu Deus, se eu trabalhar, como que eu vou lavar a louça, limpar a casa, né? E cuidar da criança. Como é que você faz? Como que você faz? Ensina pra gente. Não, assim, eu Como tive... é que eu posso melhorar meu planejamento? É verdade, né? Tinha uma pessoa que fazia faxina uma vez por semana. Certo. E a minha mãe me ajudava muito, assim. Com a comida também ela fazia, ela ajudava? Não, mas ajudar em casa, assim. Mas em casa mesmo, a minha mãe me ajudava muito de ir tá. lá. Então, Ah, assim, legal. e a minha mãe é aquela pessoa, se ela vai na minha casa, ela vê que tem roupa, ela vai passar roupa. Se ela vê que eu tô fazendo alguma reunião, alguma coisa, ela já vai fazendo almoço. Igual Legal. sexta-feira. Não, sexta-feira feriado, quinta. Quinta ela foi em casa, ela chegou, eu nem vi que ela chegou, quem abriu a porta foi o Daniel, porque os dois estavam de home nesse dia. O Daniel abriu a porta, quando eu abri a porta do escritório, ela já tinha feito arroz, feito bife, feito salada. Maravilhosa. O almoço tá pronto. legal, Aí minha mãe, ela é assim, minha mãe, gente, ela é aquela mulher que foi preparada pra ser dona de casa. Ela nunca Como trabalhou. todas as mulheres Como- da geração dela. Como todas, ela tem 62 anos, como todas as mulheres da geração dela, então ela sempre cuidou de mim e do meu irmão. Então a casa da minha mãe é aquela casa que você vai chegar e todo dia vai ter um café fresco, vai ter um bolinho, um né? cuscuz. Bem calcinha de E muito vó, né? cuscuz, né? Porque nós somos nordestinas, graças a Deus. cuscuz. Então, assim, é aquela casa que, tipo, ela gosta de fazer comida fresca todos os dias, ela ama essa vida e hoje ela me ajuda demais. Então, assim, Então você a vida conseguia conciliar tudo isso. conseguia conciliar. E assim, eu acho que hoje muitas mães se sentem sobrecarregadas com a maternidade porque a paternidade não carrega o peso pra equilibrar. Então, porque assim, a sociedade tem um preconceito, igual, por exemplo, eu faço muita viagem a trabalho. Todo mundo me pergunta, mas cadê sua filha? Cadê sua filha? Deixa por quê? Ah, mas o pai tá com ajuda pra poder ficar com a sua filha? Porque aí você ele consegue ficar sozinho. Exato, e eu penso assim, gente, ele tem que conseguir ficar, ele é o pai, então assim, então assim, Eu respondo essa pergunta quase todas as vezes, porque eu trabalho à noite, né? Então, mas por que tá seu filho? Tá com o pai. Mas sua mãe tava junto? Não, tá com o pai. Mas ele fica sozinho com a criança, eu também fico sozinha com a criança. Ninguém pergunta se minha mãe ou a mãe dele tá junto. Por que ele não pode ficar sozinho com a criança? Então, eu passo muito por esse tipo de pergunta, mas a criança ficou com quem? Aí eu penso, não, eu falei que eu sou casada, que tá com o pai, ficou com o pai. E muitas vezes a minha mãe tá ali apoiando, porque até o Daniel era meu vizinho, então a mãe dele mora de frente com a minha mãe, gente. Então é uma logística maravilhosa. Então é assim, é só atravessar a rua. Então assim, ou está na minha mãe, ou está na minha sogra. Mas assim, hoje em dia as pessoas ainda não conseguem associar, tipo assim, como você é casada,
tem 2 filhas e trabalha e viaja. Eu falei, porque se eu fosse um homem casado com 2 filhos, ninguém ia me perguntar por que eu trabalho e viajo. Ninguém ia te perguntar isso. Ninguém ia me perguntar. E assim, e é muito. E aí o pessoal, uma pergunta que tinha, mas você não fica com uma dor no coração? Nenhuma. É tipo assim, eu acho que as pessoas ficam tentando fazer que a gente se sinta culpada. Mas assim, gente. Não se sintam. Não. Então, assim, e é muito comum esse tipo de pergunta, mas igual, semana passada eu passei 4 dias em Florianópolis. Gente, o que eu mais ouvi é, mas as crianças ficaram com quem? Sabe que uma vez que eu respondi, eu já tava mais cansada, mas a pessoa me perguntou, mas eu deixei com os gatos, tenho 4. Os gatos cuidaram. Potinho de água, tem uma fonte, então a água tá sempre fresquinha, uma fonte, os potinhos de comida, os gatos se viram, tem a caixinha de areia, tá tudo certo. O gato cuida. O gato cuida. Então, mas assim, então aí é nesses pequenos detalhes que você vai vendo O machismo nosso de cada o machismo nosso de cada E porque dia. também realmente as mães se sentem sobrecarregadas, né? Porque como você falou, você tem um baita parceiro, né? Então, assim, além de você ter todo o apoio da tua mãe, da sua sogra, pra você conseguir conciliar isso, você tem um parceiro que é presente, que faz o papel dele, né? Então, isso tudo com certeza te favorece. Porque a gente vê muita realidade de mães que não têm a rede de apoio e que ainda tem um parceiro né? Que, tipo assim, a mulher tem que se virar, se a mulher precisa sair, ela tem que pensar tudo, ela tem que fazer tudo, o cara não dá conta sozinho, né? Igual a gente foi na peça no teatro, né? Do Mães Fora da Caixa, Nossa, e aí a atriz lá, ela pergunta lá pra plateia se tem alguma mãe que tá ali pela primeira vez, saindo da primeira vez, né? E aí uma sempre levanta a mão. Sempre várias levantam a mão, né? E aí ela chama, tá, ouve um pouco da história da pessoa e aí ela fala, né, o que você precisou fazer pra estar aqui, assim como a gente perguntou, o que você precisou fazer pra estar aqui, porque a gente sabe que existe essa logística, né? E aí a pessoa falou, não, eu deixei que, sei lá, com o pai, né? E ela falou assim, mas aí, você só pegou a bolsa e saiu? Ela, não, eu tive que deixar uma madeira, a hora quanto de leite. Então, assim, a mulher também, essa coisa do mental, e aí ela sabe? falou assim, não, e ele acabou de me mandar um áudio perguntando como é que troca a fralda. Aí ela, eu não sei, né? como Então, assim? Sua criança tem 7 meses. exatamente. Quantas fraldas no dia se troca de um bebê de 7 Aí ela meses? falou assim, parei a peça, eu vou descer, você sobe, continua. Entendeu? Não é? Então, porque tem essa também, além dessa coisa física que a gente tem essa carga mental, né, Má? Então, assim, é muito legal saber que na tua história, no que você vive, você também tem esse alívio mental. E por isso que você não sente a culpa, né, de ir viajar, de fazer tuas coisas. Mas eu não sinto hoje, depois de Lógico, muita terapia gente, também. Gente, isso com certeza, porque A assim, gente não sabe que é uma coisa assim, é construído mesmo. E por incrível que pareça, gente, se eu contar pra vocês que quem mais me interpela são as mulheres, Sempre. Mas sabe o que eu sinto? Que elas queriam estar fazendo a mesma coisa. Eu acredito que o sentimento no final das contas Que é esse, porque nossa, não é. Como assim ela tá conseguindo fazer isso? Como que ela E eu não tá aqui? consigo. Há 4 dias eu tô me sentindo tão mal. Peraí, mas você tá se sentindo mal porque você tá se sentindo mal? Ou as pessoas estão fazendo você se sentir mal? A pessoa perguntou assim pra mim, mas tá valendo a pena? Jura? Aí eu perguntei assim pra você, mas o que é? Aí eu falei assim, mas pra você, o que é valer a pena? Porque o seu valer a pena é diferente do meu valer a pena, que é diferente do da Ana, da Má, enfim, e de todas as outras pessoas. Então eu falei assim, muitas vezes, e essa pessoa ela já me perguntou várias vezes de formas diferentes. Ela vai saber que é ela. Ela vai saber. Mas assim, essa pessoa ela já me perguntou várias vezes assim, mas tá valendo a pena? E aí eu sempre me ponho naquela caixa de, será se ela quer que eu apoie ela? Será se ela quer Mas eu acho que conhecer é mais a isso. fundo a minha história? Como é que ela tá fazendo? O que que ela tá fazendo Ela é mãe diferente? O que que eu posso fazer mãe. diferente? Eu acho que É isso. Tentando entender como é que você faz, porque quando eu sou autônoma, então eu trabalho com parto, eu não tenho horário de trabalho.
eu sempre perguntava para as outras pessoas do meu lado, enfim, como é que você faz? Porque eu quero tentar entender como que eu vou conseguir fazer. Mas não era, tipo, julgando ela, Mas você tava sendo mais direta, Má. Nesse caso, é isso que a gente vê normalmente. As pessoas, elas não vão me perguntar, ai, Má, nossa, eu admiro tanto que você faz. Nossa, Você consegue viajar, várias tipo, perguntar pessoas. diretamente, a pessoa vai como? Nessa coisa de, tipo, nessas perguntas que soam como um julgamento, né? Do tipo, ai, nossa, mas como tá valendo a pena? Como que você consegue? Então, assim, você vê que a forma como você pergunta traz uma outra... Até hoje eu pergunto, tem uma colega que é doula e ela tem 2 filhas. Como que se organiza com as suas filhas? Como é que você faz pra ver se eu consigo melhorar a organização lá em casa? Porque eu sempre fico pensando, tipo, será que dá pra melhorar alguma coisa? Será que dá pra organizar alguma Que coisa? sempre dá, né, gente? Não, mas Sempre isso dá, dá por também. exemplo, Zenilda, que é uma pessoa comum, a gente aqui Sim. no nosso ciclo. Ela sempre, quando ela ficou grávida, ela falou assim, Mar, eu consegui ficar grávida porque eu sabia que eu ia dar conta porque você dava conta. Olha lá. Eu trabalhava com ela no mesmo departamento e a Zenilda me perguntava 900 coisas por minuto. E eu adorava, e a gente ia almoçar. Tinha aquela A troca. gente tinha aquela troca. Mas ela era muito objetiva. Ela nunca me perguntou assim, Má, valeu a pena você ter a Stephanie? Não, nunca. Mas ela falava assim, Má, que horas você precisa acordar pra poder vir pro escritório e deixar tudo certo? Má, que horas você deixa a Stephanie na sua mãe? Má, quando você chega, como que é a sua dinâmica na volta? É isso. Ela- E você percebe que é exatamente o que a gente tá perguntando aqui? Eu pergunto Porque, várias né, vezes, já fiz várias pessoas. Sim. Como que você se organiza? Exatamente. Entender como que eu vou me organizar. E é perguntando assim, eu acho que por isso que é bacana do podcast, porque a gente tá fazendo perguntas pra Marli, justamente porque é uma pessoa que, poxa, tem toda uma vida bacana, é mãe de 2, trabalha, tem cargos altos, então é um exemplo pra gente, pra outras coisas que estão Está de assistindo. mudança E para está de outro opa, país. tem mais esse ponto, não é verdade? Conta essa parte também. E a gente nem chegou na segunda gestação. Calma que ele chega Né? lá, Nem já. chegou. É. Hoje, muitas vezes, a gente passa por essas situações e aí você acaba querendo Talvez se questionar. se questionar. Uhum. Então, muitas vezes eu já parei assim, eu fiquei, eita, será que eu tô... Tipo, aí você fala assim... Tá sim, você tá dando um exemplo maravilhoso para suas 2 filhas, de É. liberdade. Exatamente. Assim, sendo maravilhoso. E a Stephanie, ela sempre fala assim, ai mamãe, quando eu crescer, eu vou Aí, viajar. olha. E aí ela falava assim, antes quando eu não tinha essa sua, ela falava assim, mãe, porque eu vou ter 2 filhos. Aí eu falava, é. Aí eu, então eu também vou ter mais um. Ela, não, mãe, você não pode, você tá bom, você só... Mas eu vou ter 2 filhos, mamãe. Aí eu falava, então tá bom, eu vou amar ter 2 netos, na ocasião, né? Mas assim, então hoje eu vejo que ela é uma criança super independente, ela é uma criança que se chega em qualquer ambiente, ela consegue se adaptar, criar amizade, ela consegue se relacionar, ela resolve as situações, ela não fica assim engessada, tipo, ai meu Deus, se a minha mãe não estiver aqui, o meu pai, o que eu faço agora, sabe? E isso Então, é tão importante, né, quando a gente pensa nos nossos filhos, porque, gente, a gente não sabe até que dia que a gente fica aqui. Não sabemos. A gente não tem essa certeza, então eu acho que, na verdade, é uma baita de uma herança que você tá deixando pra ela, né? Tudo que você, toda essa independência e essa admiração que ela tem por você, né? Porque você acaba virando um espelho pra ela. Você imagina ela projetar pra vida dela, nossa, eu quero ser como a minha mãe, independente se você estiver aqui, não, porque isso eu tenho certeza, Má. Se amanhã você não estiver aqui, ela já aprendeu tudo que ela construiu esse precisa valor. pra ela se virar, sabe? Então isso é lindo demais. até os 10 anos eu só tive a foram 10 anos Só ali de muito dedicados só pra Stephanie. Então Stephanie foi de norte a sul, leste a oeste, Stephanie foi pra todos os cantos. E muitas vezes ela chegou aí comigo em viagens de trabalho, então assim, ela sabe como que é a Muito rotina. legal, você coloca embaixo do braço e vai embora. Vai. Vou, assim, gente, nunca. Foi perrengue? Foi. Sempre Eu fui. Sempre é. Gente, foi perrengue, já aconteceu Sempre de é. tudo, Uhum. mas assim, eu sempre levei. Então a gente foi pra Bahia. E aí ela queria muito ir no Pelourinho, porque minha filha, a gente tem 10 anos, mas ela é super alternativa, que ela queria ver lá o pessoal do Olodum. Uhum. Ah, mas é porque tem a relação com a arte também. Tem, né? e aí a gente foi lá, aí eu e as minhas amigas, a gente foi à noite, ela levou lá e ela ficou super feliz lá batendo, eu postei vários vídeos dela lá, ela toda Legal. feliz Uhum. no Pelourinho, e ela pesquisa, por exemplo, se a gente vai pra algum lugar, ela já pesquisa o que tem, como é que gosta, de comer. Demais.
Já tô aqui com o roteiro pronto. Ela é desse modelo, principais gente. anotados. Ela é desse. E assim, ela tem uma personalidade forte, assim, ela não porque eu quero ir em tal lugar. Eu Bem já olhei resolvida, como né? é muito Aham. resolvida. Aí eu falo, meu Deus, olha que eu tô criando a minha cópia aqui. Né? Exatamente. Tô criando a minha É aquele cópia. Deus, eu tô brava com a menininha. É bem isso. Às vezes eu. E minha mãe fala assim, mas por que você tá chamando a atenção dela? Você é igual! Aí eu falo, meu Deus, fala baixo pra ela não ouvir. mas a minha mãe fala só comigo, mas Sim, eu dou sim. muita risada. Eu falo, meu Deus, sou eu. Socorro Deus. Mas assim, e a minha segunda gestação Foi planejado. não foi planejada, gente, porque na verdade. Nada foi planejado, Nada na minha vida foi planejado. Aí assim, a segunda gestação. E mais uma vez o adesivo, porque ela não tinha acreditado na primeira vez, né? Você continuou com Ela essa acreditou. Adesivo. Porque assim, eu tinha muitas reações com os outros Evra. métodos. É o Evra, eu usava o Evra. E aí eu tinha muita reação com os outros métodos. E assim, o Evra eu me sentia maravilhosamente bem, eu não sentia nada. Funcionando muito bem. Não, mas assim, Não ó. sentia nada. Não sentia nada. Deus, engravidar não é tão simples assim. Deus mandava na hora que tinha que mandar. Aí dessa eu sou. Eu também. Gente, eu acho que é quando eu tenho gastrite, é quando rola o BO. Então você já sabe, na próxima gastrite. Ah, apesar que agora tem Eu fiz laqueadura, gente, agora. Mas olha, me dá até medo, porque Dá pra ultimamente. vencer ela, mas tudo bem. É muito mais difícil. Mas o meu marido fez vasectomia, porque agora eu conto pra vocês. Aí a gente pegou 2003, acho que o final 3 tem alguma correlação com a minha vida, sabe? Gosto de número 5, Paris. Aí 2023, Stephanie com 10 anos, a gente sentou e falou assim, a gente não teve um bebê até agora, então não vamos ter mais. Aí Deus entrou. Aí ele pegou e falou assim. A menina falou que queria ter 2, né? Ela, na verdade, falou 2 filhos, ela não queria ter irmã. Ela não queria ter irmã. Ela não queria ter. Aí eu falei, Dani, já que a gente não teve até agora, já tô com 37 anos, então é melhor você fazer a vasectomia porque é mais simples a recuperação. Aí ele falou assim, não, então tá bom. Começamos todo o processo. Só que convênio hoje em dia, vocês sabem, tem que ir lá fazer o documento no cartório, tem que levar 60 dias pra provar, não sei o que, tarará. Aí a gente fez uma viagem de família pro Beto Carreiro. E aí eu tava vindo de uma sequência de 5 viagens seguidas. Então assim, eu tava morta com farofa. Eu só fui porque eu falei assim, eu não sou de ligar pra mim. Posso ir morta lá, vai estar só o meu Com corpo. certeza a Stephanie devia estar. Não, e assim, a primeira vez que ela ia viajar com todos os. A primeira vez que ela ia viajar com todos os primos, tipo, a Disney brasileira. Não tinha possibilidade de desmarcar, então foi uma viagem que a gente planejou em família, todo mundo junto. Com todos os primos dela, enfim, então não tinha como desmarcar. E eu ainda até pensei, falei, vou falar pro Dani só até, mas depois eu pensei, que mancada, eu tô vindo de 5 viagens e eu falar que eu não aguento nascer, é uma puta sacanagem. E com ela, Uma viagem a trabalho, você não eu ia ir, não ia ter desculpa, aí foi o que eu fiz. E aí, logo a gente chegou dessa viagem no dia 30 e dia 31 a gente embarcava pra uma outra viagem, porque era aniversário de 60 anos da minha mãe na cidade da minha mãe. Minha mãe optou por fazer a festa de 60 anos dela lá. E ia minha família toda, meus 9 tios, com os meus 30 primos, com não sei quem. Então, assim, eu ia chegar da sexta e ia pra sétima. demográfica da cidade. Aumentamos. Por 2 semanas a cidade ficou enlouquecida. Aí eu peguei e falei assim, vamos. Aí deixei já, antes de ir, a mala pronta de todo mundo, porque eu cheguei de uma, fui pra outra, depois só peguei a outra mala e a gente foi pro aniversário da minha mãe. E lá, gente, eu comecei a pensar, gente, o peso dos 30 no Beto Carreiro. Eu pensei, o peso dos 37 anos bateu agora com força na minha cara. Porque eu tava assim na Eu não aguento fila. fazer mais isso. Aí eu peguei, eu tava assim na fila com a Stephanie e assim, eu sempre carreguei ela de cavalinho, descia com ela, gente, mesmo ela tendo 10 anos, eu descia com ela no colo às vezes pra levar lá na escola, mas porque assim, é aquele momento de carinho mesmo, porque eu acho que não tem idade. E aí ela pegou e falou assim, ai mãe, minha perna tá doendo tanto, me pega de cavalinho um pouquinho. Eu falei, vem neném. Coloquei ela de cavalinho. Gente,
Acho que não deu 3 minutos, eu falei, mamãe não tá aguentando. Aí eu falei, Daniel do céu, minhas costas tá abrindo. Eu falei, tipo, gente, eu senti uma dor, assim, parecia que tava comprimindo meu cóccix. Eu, Dani, vai ali na farmácia, compra um monte de salompas. Gente, eu colei salompas da nuca até o meu cóccix. E dor. Ai, até, mãe, você tá bem? Eu falei, tô ótima. Falou, não vai dar pra pegar de cavalinho. Eu falei, acho que a mamãe deu um jeitinho aqui nas costas, não vou poder pegar mais você de cavalinho. Ah, tá bom, mamãe. E ela toda feliz, lá brincando, interagindo, não sei o quê. Quando eu cheguei à noite no hotel, gente, eu tava assim, acabada. E o Dani vive me zoando com essa questão. Tipo, a gente não tem problema nenhum de idade. Eu tenho 37, ele tem 44, mas a gente se zoa, dá risada, faz várias coisas. Aí eu falei, nossa, Dani, agora o peso dos 37 chegou, eu tô acabada. Aí ele começava, não, mas amanhã tem parque de novo, tem parque de semana. Ai, Você vai ter que aguentar. Aí, beleza. No outro dia, acordei. Eu falei, nossa, Dani, esse hotel tá com cheiro de podre. Meu Deus, esse hotel tá fudido. Dani, eu quero sair desse hotel. Eu disse, amor, não tem como, a gente tá em 12 pessoas, não tem como, não de hotel. Aí eu falei, Daniel, eu não tô suportando o cheiro desse hotel. Ele, para com isso, amor, o hotel tá cheirosinho. E ele, Gente, as histórias são as melhores, né? beleza, lá vai pro parque, a donzela no segundo dia com aquela renca de criança, casconhada com uma família toda e não sei o que, todo mundo lá feliz, se divertindo. Eu tava feliz, mas eu tava falando, e assim, eu tava me sentindo culpada. Eu, caramba, como que eu posso estar tão cansada? E eu comecei a me questionar, eu falei, tô muito cansada. Nossa, eu não tô dando o meu melhor. Gente, não! E você começa um monte de coisa. Aí quando foi a noite, assim, e eu, estranho, não comi nada o dia inteiro. Não tava com vontade de comer nada. Aí na hora que a gente tava indo embora, tava um cheiro de pipoca, assim, enorme. Porque era bem um dia que ia ter um espetáculo lá contando a vida do Beto Carreira mesmo. Aí eu falei, Dani, compra uma pipoca pra mim? Ele falou, compro. Aí foi, comi a pipoca, passei mal. Falei, nossa, essa gastrite é uma meleca, né? Falei, não acredito. Aí eu falei, meu Deus, já pensou se eu... Aí, né, olha que pensamento horrível. Falei, nossa, mas pelo menos se eu emagrecer dessa vez eu vou ficar feliz. Terceiro dia, fui tomar café, não consegui tomar café. Na segunda mordida, o negócio inchou assim. Sabe quando você... Aí eu falei, não Tem alguma coisa consigo tomar café. Aí Até na terceiro dia, assim, nem Nada. Aí quando foi no sábado, a gente não tinha parque, ia pra praia e depois ia almoçar no restaurante que a gente tinha reservado. Aí eu falei, Daniel, não aguento ir pra praia. Ele, não, amor, não é... Aí desesperei a família toda, porque já estou na família há 22 anos. Eu nunca tinha acontecido isso comigo. Aí até minhas cunhadas ficaram assim, meu Deus, o que ela tem? Ela, não, tá grave, porque, tipo, não é possível. Aí eu falei, vamos indo pra praia, que eu vou ficar aqui deitada só um pouquinho. Daqui a pouco eu chego lá na praia, vocês me mandam a localização. E um sol torando em Camboriú, um dia lindo. E você dormindo. E eu dormindo lá. Realmente tava muito mal, né? Aí o Dani pegou e foi atrás de mim. Ele, amor, a gente vai almoçar. Você nem apareceu lá na praia. Eu falei, ai, mas é que eu tava tão cansada, eu tava descansando um pouco. Chegou lá na hora da praia, divertindo aí minhas cunhadas. Ah, vamos tomar uma champanhe? Vamos. Vamos tomar uma caipirinha? Vamos. Vamos, não sei o quê. Vamos. E eu toda. Aí não deu 2 minutos e eu comecei o quê? Passar mal. Aí eu falei, ai, Dani, não posso tomar por causa da gastrite, não sei o que, não tá me fazendo E até bem. então era gastrite, ela tava confiante que Firme era na gastrite. gastrite. Aí, beleza. Aí, domingo, eu aqui no mal-estar. Aí, sabe quando, não sei vocês, mas sabe quando você começa a ter a sensação que a sua pressão tá subindo, tá, tipo, indo e voltando? Oscilando. Aí eu sentia tipo um suor, assim, meio, tipo, escorrendo, assim. Aí, tipo, eu falei, meu Deus, tô com labirintite. Aí eu falei, eu tô com labirintite. Minha mãe tem labirintite. Aí eu falei, ai, meu Deus, é hereditário. Teve que ter labirintite também. Eu falei, ai, Dani, acho que eu tô com labirintite. Aí ele, sério? Mas você nunca teve labirintite? Aí eu falei, não, mas eu acho que eu tô... Eu falei, do nada, assim, eu tô me sentindo meio estranha. Aí ele... Amanhã a gente vai no médico. Aí eu falei, mas antes disso, Dani, vai na farmácia, compra um teste pra mim.
Aí ele foi, comprou. Quando eu fiz o teste positivo, dessa vez eu já tava esperando. Ah, já aprendi. Já tinha aprendido. Aprendi a pensar. Aí eu peguei e fiz assim. Aí eu olhei, eu gritei, Dani, corre aqui no banheiro. Aí eu dei o teste assim, você tá grávida? Eu, meu Deus, você tá grávida? Eu falei, eu tô grávida. Aí beleza. Aí eu falei, não, mas pode ser falso positivo. Minha gastrite. Aí eu falei, não, pode ser falso positivo. Não vamos falar nada pra ninguém, vamos ficar quieto. Amanhã eu faço o teste pra ver, né? Porque eu já vou ir pra. A gente já vai para o aniversário da minha mãe amanhã, quando a gente voltar à noite. Ele, tá bom, então não vamos falar nada. A gente, ó, voltando na segunda, quietinhos. Aí deixei até no colégio e já fui direto pro hospital. Chegou lá, fiz o exame, o médico falou assim, hoje tá um tempo rápido, se você quiser ficar por aqui. Eu falei, workaholic que sou, já tava com o notebook, eu tava trabalhando daqui mesmo. Aí eu dele falou, me liga qualquer coisa. Aí não passou 40 minutos que eu fiz a coleta do beta, que aí ele falou assim, aí eu comecei a contar tudo. Não, porque eu tô com uma dor nas costas. Não, porque eu tô sentindo não sei o quê. Não, porque eu tive crise de labirintite. Não, porque a minha pressão tava oscilando. Aí eu, arranjei 1000 doenças. Aí ele falou, não, então vamos fazer uma tomografia. Tem que fazer um monte de coisa, um check-up. Mas aí ele falou, pra fazer a tomografia agora, tem que saber se tá gestante. Tudo bem a gente fazer um beta. Cínica já tinha feito o teste, mas eu falei, claro, podemos. Fiz o teste, aí passou 40 minutos. Marli, doutor Elcio tá te chamando no consultório, que eu já passo com ele há muito tempo. Aí eu cheguei lá, ele, Marli, você tá grávida? Aí você tá com não sei quantos trilhões, com certeza você já tá com um estágio avançado de gravidez. Eu, como assim? Aí ele, vamos fazer uma morfológica agora, mas aqui não tem vaga, eu consegui uma vaga pra você em um Delbone lá não sei na onde, mas quando eu fui olhar era 5 minutos da minha casa. Aí eu falei, tô feliz. Eu falei, pega o último horário, porque eu tenho que buscar a Stephanie na escola. Hoje Eu tenho que pegar a Stephanie na escola pra poder fazer a ultrassom. Aí eu liguei pra minha amiga Érica, eu falei, amiga, vamos comigo. Érica. E liguei pro Dani, eu falei, vai todo mundo logo já pra gente ver. Cheguei lá, ela, um dedinho, 2 dedinhos, 3 dedinhos, 4 dedinhos, não sei o que, tudo certo. Aí ela, vou colocar o coraçãozinho pra ouvir. Coração? Meu Deus, eu sonhei tanto com o coração da Té e demorou tanto pra eu ouvir, porque eu descobri de 6 semanas da Stephanie. Demora, né? Aí eu fiquei assim, meu Deus, coração. Aí Já ela tava com umas 12? Ai, meu Deus. Gente. Aí ela, olha, a Iris, eu não sei o que, e tá. O seu neném tem cabelo? Cabelo? Meu Deus. Aí eu, nossa, com quantas semanas eu tô? Ela, pelo tamanho do neném, 13 semanas e 6 dias. Eu, Gente. E essa menstruação, hein? normal, eu não engordei meia grama. Gente, eu não... A menstruação tava normal? Menstruação normal. Eu não engordei 100 gramas. Da gravidez da Stephanie, eu engordei 29 quilos, porque eu senti uma fome de 5 pessoas. Nessa, eu não tava sentindo fome, não tava cansada. Só cansada. Eu falei, e eu me sentindo velha. Eu falei, nossa, eu tô velha. E aí eu falei, não é possível. Eu falei, não, vamos fazer. Aí eu falei, Dani, eu quero outra ultrassom, porque tá errado isso. Não, ela ainda não acreditou. Falei, eu quero uma outra. 13 semanas! Aí fui, passei de novo no médico, pedi outra guia. Fui fazer em outro lugar. Eu vou fazer em outro lugar, porque... Vai que tá errado, né? Laboratório. Não é possível, laboratório, não sei o que. Vamos fazer no laboratório, né? Pra ter certeza. Porque você é duvidando do laboratório. Fui lá, quando chego, você tá de 14 semanas e não sei quantos dias. Eu falei, não é que eu tava certa mesmo. Falei, tá bom, vai. E essa gravidez veio porque você falou que aí teve o negócio do fígado de novo? Eu tive a gastrite, tive pangastrite de novo. E aí você tava querendo uma medicação, antibiótico e Tava tal? com antibiótico, aí tomando tudo, aí nisso... Porque aí cortou o efeito, né? Corta. Provavelmente. Há controvérsias, mas... Mas ainda acho que é o adesivo, né, Mar? Esse adesivo, gente, Deus te mandou. Deus me mandou. Mas é porque assim, como eu já tinha usado adesivo 10 anos e nunca tinha acontecido nada, aí eu falei, O adesivo é bom. o adesivo é bom.
E aí, o que aconteceu? A gente descobriu dia 30 de maio que eu tava já, assim, oficialmente dia 29, porque eu fiz o teste no banheiro, né? Então, assim, mas assim, que eu peguei, fiz tudo, Tive certeza. tive certeza. 20 de maio eu descobri e um mês depois o Daniel fez a vasectomia, porque já tava marcada. E até o médico perguntou, mas você vai querer fazer? Eu falei, agora que tem que fazer mesmo. Porque se eu com 37 anos eu conseguir engravidar, é melhor fazer mesmo. É melhor fazer mesmo. Aí ele fez, e aí eu continuei meu pré-natal, fiz tudo, aí a médica falou, se você quiser fazer ela, porque também a vasectomia tem um tempo que você tem que aguardar, e depois voltar e fazer os exames e tudo mais. E agora que eu já descobri que várias pessoas ficaram grávidas depois da laqueadura, eu falei, meu Deus, que bom que ele fez, porque pelo menos tem ali um double check. Aí dificulta bastante o processo. Dificulta bastante. Mas aí eu fiz a laqueadura também, então agora não corre o risco de, se eu tiver uma terceira gastrite, vai ser só gastrite mesmo, gente. Já saiu do adesivo? Aí agora não tô usando mais o adesivo, mas assim, e é muito engraçado, porque foram momentos totalmente diferentes. E da Sossô, na verdade, eu acho que assim, efetivamente eu levei 2 meses pra eu aceitar. É Sofia? Sofia, né? É a Stephanie e a Sofia. Mas eu acho que eu levei 2 meses pra, tipo assim, pra assimilar tudo, porque assim, eu não tava com barriga, eu não tava com sintomas, eu não tava com nada. E aí, de quando eu descobri, até eu começar a ver, tipo, as mudanças no meu corpo, começar a acompanhar tudo, e aí foi que eu peguei e falei assim, caramba, nem que eu tô grávida mesmo. 6 meses, tipo, já tava 6 meses. Aí toma um chute, opa! Bateu o neném mesmo aqui dentro. E aí eu, assim, foi uma gravidez totalmente diferente da Té, eu já me senti muito mais cansada, tive, assim... Teve esses enjoos, né? Muito, e assim, tipo, gente, eu tive tanto enjoo, eu falei, gente, eu vou estar na sala de parto tendo enjoo. Não passou, porque normalmente você tem a fase que depois cessa. Gente, eu tive enjoo a gravidez inteira. Entra no hiperemese? É Não isso? sei se eu vomitava. Vomitava. Hiperemese gravidez. Gente, assim, faltando uma semana pra poder ganhar neném, eu ainda tava com muito mal-estar, e eu sentia muita dor nas costas. Eu não sei por quê, porque, assim, eu nem, tipo, engordei tanto, igual da Teté Beleza, eu engordei 30 quilos, né, comi como se não houvesse amanhã. Mas você pode não ter planejado, mas é um sentimento tão gratificante. E aí, ao mesmo tempo, eu ficava pensando, caramba, é uma dádiva. Porque, assim, a vida pra mim é uma dádiva. E eu fico pensando assim, eu falo, cara, como eu sou abençoada. Porque, assim, mesmo sem eu ter planejado, Deus foi lá e me mandou um serzinho perfeito, lindo. E, assim, e tanta gente que gostaria de ter essa emoção, de ter essa sensação. De novo a culpa, eu fiquei, ai, meu Deus, eu falava, neném, eu te amo, tá? Mas é que eu fiquei maluca, porque foi um susto, neném, mas eu te amo. Aí eu ficava já fazendo constelação com a criança na barriga. Aí eu, neném, eu te amo, neném, você é muito bem-vinda, a gente te ama, te ama, te ama. Mas assim, mamãe só tá vivendo a logística. Mamãe agora só tá tentando entender como que é a vida com 2. E nesse ponto, Má, como que ficou tua cabeça em relação ao trabalho? E a sua filha também. Também a da filha, eu quero saber da filha, mas assim, ela as tinha uma duas idade coisas. bem diferente, ela já entendia. E aí o que a gente fez? Quando a gente pegou realmente o exame, antes da gente ir pra ultrassom, eu e o pai dela, a gente fez uma cartinha, você foi promovida a irmã mais velha, ela ama brigadeiro. A gente comprou uma caixa de brigadeiro bem gourmetizada que ela gosta, a gente colou e foi buscar lá na escola pra poder ir fazer a ultrassom. Aí quando ela entrou... Prepararam o terreno. Preparando o terreno. Aí quando ela entrou no carro, eu falei, mamãe tem um presente pra você. Aí eu dei pra ela. Na hora ela chorou muito, assim, ela chorou muito. Porque ela falou assim, minha mãe não vai cuidar mais de mim, minha mãe vai me abandonar. Então ela teve muito... E aí ela teve vários reflexos, gente. Começou a ter terror noturno, ela não conseguia dormir. Do nada ela acordava chorando, assim, e a gente... todo desesperado, ia ver o que era, e ela tava só chorando, porque ela ficou com esse sentimento de que eu e o pai dela não iríamos mais amá-la e que agora todo mundo só ia amar o bebê.
Então ela ficou com terror noturno, assim, uns 4 ou 5 meses. Ela desenvolveu uma enxaqueca. E aí, gente, eu fui no neuro, eu fui no pediatra, eu fui em todas as especialidades que vocês possam imaginar, em todos os lugares de São Paulo. Que pena que você não conhecia a Jaque, porque a Jaque verdade. trata Com com terapia, com acupuntura, usa laser, pra fazer acupuntura, não usa Porque aí no dela foi o emocional, Foi né? emocional. E aí esse tratamento, né, com a Jaque vai nisso, vai te encontrar isso, né? Caramba. E aí o dela, aí depois ela começou uma intolerância à lactose. Gente, ela nunca tinha tido nada. Aí, assim, tudo que a Teté não teve nos 10 anos, ela teve nesse período de 4 meses, assim. Então foi bem difícil. E aí a escola começou, eu tive que ir lá fazer, tive reunião com a coordenação, com a psicóloga, com a pedagoga, com a terapeuta da escola. E ela chorava e todo dia ela tava sentindo uma dor. Ela mudou o comportamento dela na escola. Todo dia ela tava chorando, todo dia ela tava sentindo alguma dor. Gente, durante esses 4 meses, acho que não teve um dia que eu não tive que buscar ela antes na escola. E aí, assim, e se eu não fosse buscar, a gente sabia que era por conta disso. E a escola também sabia, só que a escola falava, era pior você não me buscar. E se eu demorava, ela começava a chorar. Caramba. E ela chorava, e aí ela só parava de chorar quando eu chegava. E aí eu peguei, e aí, assim, foram 3 meses, uns 4 meses, assim, muito difíceis. Você conversava assim com ela, tipo do bebê? Porque eu lembro que você contou uma parte, né, pra gente no Mães e Vinhos, acho que no primeiro que você foi, né? Foi. E falando disso, que foi bem difícil, você estava grávida quando você foi, né? Isso. Então você estava no meio ainda desse processo. E assim, ela falava que era por conta do bebê. O que ela falava, assim?Ela conseguia falar o que ela estava sentindo? Não, ela não falava o que ela tava sentindo. Ela só chorava e falava, tô com dor de cabeça. Tô com dor de cabeça. Ah, se eu fico aqui no claro, minha cabeça dói. Aí assim, a gente pensou, aí a gente começou a fazer todo o processo pra enxaqueca. Aí ela começou a melhorar, a gente começou a dar medicação, ela começou, não reclamou mais da cabeça. Aí do nada ela desenvolveu a intolerância da lactose. Aí a gente teve que suspender por 3 meses. E assim, gente, ela ama coisas com leite. E a gente teve que suspender e trocar. Aí nesse período eu acho que foi mais difícil ainda pra ela, porque ela ficou irritada, porque ela não podia comer algumas coisas. O brigadeiro, que é o favorito dela. E aí foi bem difícil, assim, pra ela esse período. E aí ela não queria muito falar do bebê, não queria saber do bebê, mas ela que escolheu o nome do bebê. Isso é ela que queria. Não, ela desde o começo ela falou, mãe, se for uma menina eu quero que chame Sofia. E se for um menino eu quero que chame Max. Aí meu irmão ficava falando, mas Max é nome de cachorro. Eu pensei o seu irmão com nome de cachorro. Ela, não, tio, eu sempre quis, se eu tiver um irmão, eu queria que chamasse Max. Mas aí assim, aí eu lembro que na terapia, a terapeuta falou assim, compra um livro que chama Quando o Irmão Mais Novo Chega. Aí é um livro bem curtinho, mas legal, bem uma legal. ótima dica. Quando o Irmão Mais Novo Chega. E aí, tipo, ele fala muito assim que quando chega um bebê novo, a família toda tá aprendendo. Então não é só ele que vai aprender o papel dele de irmão, mas os pais também vão aprender como que é ter um segundo filho naquela casa, como que é reorganizar a dinâmica, porque quando ele nasceu, os pais também tiveram que administrar e organizar. Então, assim, é um livro muito legal, eu super aconselho. E aí eu coloquei ela na terapia também e comecei a fazer massagem. Tem um espaço perto da minha mãe, a Nancy é uma profissional incrível também. Aí ela começou a fazer massagem porque ela estava muito ansiosa, gente, muito, muito ansiosa. E aí ela começou a comer compulsivamente, assim, comer. Ela chega até de bochechinha, assim, sabe, na época que eu tô grávida. E aí depois não, aí quando foi indo mais pra reta final, quando ela viu que as coisas... Aí também pra ela foi muito bom que em novembro a gente passou um mês em Portugal. Então ela viu que nada na vida dela mudou, que ela vai continuar indo pras viagens, que ela vai continuar tendo o espaço dela, que eu acho que isso é muito importante. E aí uma coisa que eu falava pra ela, eu falava, filha,
a mamãe nunca vai deixar de fazer nada com você por conta da Sossô. Só que você vai ter que entender que tem momentos que eu vou ter que fazer pra uma primeiro e depois pra outra, porque a mamãe é uma só e vocês são duas. Então eu acho que isso também colaborou muito. Né? Então, por exemplo, até hoje, se eu tô sentada no sofá com a Sô no colo, eu falo, vem cá, senta aqui com a mãe na outra perna. Aí eu fico assim, sabe? Tipo, eu pego, aí, por exemplo, levo elas no cinema, sento uma de cada lado. Então, assim, e desde a gente foi pra. Gente, eu levei a Sossô com 4 meses pro Chile, porque eu já tinha essa viagem marcada. Verdade. E aí, Ela mandou uma foto, não foi? Você tava pra viajar. Acho que no Mães e Vinho você já falou dessa viagem. Isso, verdade. gente, fui com um bebê de 4 meses pra neve, porque Foi, até o queria bebezinho todo- muito todo encapotado. Ela mandou a foto pra mim toda encapotada, seu filho, mó bonitinho. E aí, porque ela queria conhecer a neve, que a gente nunca tinha visto a neve, né? E aí a gente já tinha planejado essa viagem de muito tempo, e foi o que eu falei pro Dani, não é justo com ela a gente não ir, sendo que a pediatra falou que tudo bem, eu só sou ir, tudo que era necessário, tipo, uma pomada pra passar de assadura mais intensa, Sim. porque tem que ser diferente por causa do clima de lá, toda a questão nasal, toque, tudo mais, a gente se preparou bem pra poder ir pra neném, tanto que ela não teve nada, assim, foi uma viagem maravilhosa. Stephanie amou, tipo, então assim, foi tudo muito Estruturado tudo ali muito naquele bem momento. estruturado. Muito cansativo subir com uma criança, uma mochila, imagino. gente. Nossa. Tinha hora que eu já tava. No Vale Nevado eu já tava assim. Meu Deus, onde que eu tava com a cabeça? Aí tem hora que eu penso, meu Deus, eu sou louca! Eu fico pensando, Maluca, você tava com a cabeça onde? Não, a gente pensa nisso, mas depois que passa, você vê o resultado, poxa, uma Ainda baita bem experiência que com a tua foi. filha, uma memória incrível, fotos lindas, né? Então, gente, dá trabalho, sempre vai dar, né? Vai Sempre dar vai trabalho dar. ficar em casa, vai dar trabalho sim, vai dar trabalho. Tem um meme que tá rolando na internet, fala assim, eu cansei de ficar cansada em casa, eu fui cansar em algum outro lugar. Exatamente. Foi eu cansei de ficar cansada em casa, eu fui cansar lá No Vale Nevado Nevado, com as é. crianças. É isso. Mas assim, pra até foi ótimo, ela andou de esquibunda, andou de Todos de os tudo, passeios todos os que tinham passeios lá. que tinha lá, ela fez, se divertiu, Ai, que amou, riu. Então ela ficou feliz. E aí tudo ela queria. Mãe, posso descer com a Sossô só um pouquinho? Lógico, Pode, né? descia as duas lá. Então assim. E aí depois que a menina nasceu, o amor de irmã é uma coisa assim, inexplicável. Então assim, nos primeiros 3 dias ela tava meio arredia, assim, que eu ainda tava no hospital. Mas o hospital também foi super legal, colocou uma cabaninha pra ela, fez um certificado de irmã mais Ai, que velha. legal, bacana. No Pramátria. Certo. E Não, aí, não é a mesma, né? Promato, não, é Promato em Santa Joana, é outro. mas eles me perguntaram antes, aí eles até colocaram uma caminha lá, mas ela não quis ficar, ela Sim. preferiu ficar com os meus pais. Mas a gente preparou tudo pra ela, colocou cabaninha, colocou a caminha lá no apartamento, tudo que ela, se ela quisesse ficar lá com a gente, mas ela passava um bom tempo, assim, depois minha mãe ficava com ela o resto da noite. Mas não foi um caso à parte, Sim. porque assim, na cabeça dela, eu e o pai dela não tínhamos combinado com ela que a gente ia ter outro filho. Eu falei, filha, nem eu e ele combinamos, ninguém combinou. E eu falava isso pra ela, eu falava, Teté, a gente não combinou, mãezinha, ninguém combinou, então fica tranquila. Ele fala, foi Deus que quis mesmo, minha Tá filha. todo mundo tentando entender. Então essa é a maternidade real, gente. Sim. Você passa um monte de perrengue com o filho, e igual assim, eu sempre imaginei que se eu tivesse outro filho, a Teté ia ficar super bem. Não, gente, foi totalmente Foi todo diferente do que eu contrário que você Foi tudo o pensava. contrário do É. que eu pensava. E muito desgastante, gente. Porque imagina, a gente não dormia quase, porque do nada ela chorava. Aí do nada eu tava trabalhando, me ligava, a Stephanie começou com a crise de enxaqueca, tem que vir buscar agora. Aí eu tinha que sair E como é que correndo. foi essa organização no trabalho da sua gestação e na volta? Porque durante a gestação
gestação você teve bastante dificuldade com a Stephanie, de ter que ficar Sim. saindo. Como é que foi essa organização no trabalho, esse equilíbrio desses pratinhos? Eu tava 100% home office, então isso me ajudou demais, sabe? Salva nisso. Gente, isso me ajudou. Eu acho que se eu tivesse presencial, não tinha dado conta. Eu tinha enlouquecido. Porque assim, o colégio dela ficava 5 minutos Fica 5 minutos da minha casa. Então eu conseguia orquestrar isso. Eu desligava, eu avisava, tipo, gente, preciso buscar a Teté. Ia buscá-la, voltava. E era incrível. Eu buscava ela e, tipo, eu entrava no escritório, assim, eu deixava ela lá no quarto dela, dava 2 minutos, eu olhava, ela tava dançando, ela tava cantando. Ela, assim, era algum 5 minutos que dava pra ela. Era o medo. Né, de te perder, De me aquela perder. coisa que ela botou pra ela de que vocês iam abandoná-la. E teve um dia que eu falei assim, Dani, eu só não voltei, porque a gente como pai e mãe, a gente tem que ter muito amor no coração. Me ligaram falando, não, ela não tá bem hoje, ela tá com uma cara pálida, ela tá não sei o quê. Menina, eu não sabia nem acertar o cinto do carro. De tanto nervoso. De tanto nervoso, a barriga enorme, já tava tipo assim, já era ali final de outubro, sabe? Barriga já enorme. Aí eu, meu Deus, aí eu ficava assim, aí eu, Senhor, será que é alguma coisa mesmo? Meu pai eterno, o que essa criança tem, meu pai? Não, gente, juro, eu fazia até a oração da madrugada das 3 horas da manhã, juro, eu falava, ai Senhor, olha, me ajuda aqui, meu pai. Não tô dando conta. Aí beleza, eu cheguei, parei o carro, fiz até tipo, sabe o famoso gato? Parei o carro bem no portão de saída da escola. Quando eu olho pra dentro, e Stephanie assim, ó. Eu falei, não, essa criança, ela quer enlouquecer, ela quer me enlouquecer. Aí eu só falei assim, Teté, ela, oi mãe, você chegou? Aí eu, tá tudo bem, filha? Ela, ai mãe, tô bem melhor agora. Você acredita que eles já tinham te ligado? Aí eu, né, filha? E a mãe já teve Eu quase errando o caminho da escola. Quando eu cheguei, a criança tava tocando música lá no intervalo deles, ela dançando. Plena, linda. Aí eu, vem coraçãozinho, vamos embora então, vamos coração pra casa. Cada pessoa tem uma experiência, é uma forma. Mas aí, assim, E como que ficou essa questão do trabalho, né? Então, assim, aí a Má falou enquanto você estava grávida, com todo esse perrengue, mas aí depois, voltando no seu workaholic, essa coisa de voltar a trabalhar, como que ficou no segundo filho? O pensamento foi o mesmo, sabe? E você queria voltar, você também teve, tipo, sei lá, passou 3 meses, você também sentiu vontade do corporativo, saudade, como que foi? Aí a diferença foi, eu saí de licença maternidade antes porque a Bonita quis passar um mês em Portugal, né? Então, quando minha filha tava de 2 meses e poucos dias, eu já tive que voltar a trabalhar, né? O sentimento ainda era igual ou foi mais difícil agora? Como que foi? O sentimento foi diferente porque assim, a Sussu eu tive que colocar já no berçário. E ela era muito pequenininha. E aí eu ficava pensando, ai, será que eu tô fazendo a coisa... Não conseguia mais cuidar dela como cuidou da Stephanie. Não, é que, gente, foi um processo meio caótico nessa época, porque minha avó tava muito doente, já tava em uma fase terminal, minha mãe tava na Bahia. E eu precisava voltar a trabalhar. E aí, porque no meu porpério minha mãe ficou todo comigo, os 40 dias. Aí quando eu fiz 40 dias, minha mãe falou, eu vou lá pra ver como minha mãe tá. Eu falei, não mãe, vai lá, não sei o que, tá tudo certo. E acabou que ela ficou um pouco mais do que ela imaginava. Então, quando eu tive que voltar a trabalhar, minha mãe não estava. Isso quantos meses? 2 meses, Que a minha quase 3 filha- meses. quase 3 meses minha filha tinha. E aí eu peguei e falei assim, meu Deus, e agora eu tenho que voltar, vou ter que levar a criança No berçário. na creche. Aí beleza, levei ela na creche. Gente, 2 semanas depois ela pegou a primeira bronquiolite dela. Aí, e assim, por mais que você tenha, tipo, se preparado mentalmente, que todos os seus amigos, o universo fala que todas as crianças ficam doentes quando entram na creche, você se sente muito mal. Você fala, caramba, até não teve um espirro, tipo assim, não teve nada. E a neném, tipo, com 3 meses, já a primeira bronquiolite. E aí a gente foi, cuidou, tratou, ficou em casa, não sei o que, voltou. Aí precisou voltar pra creche 2 dias. Ela pegou bronquiolite de novo.
Aí eu falei, doutor, não é possível. É possível, minha senhora. Aí ele falou assim, minha senhora, bronquiolite é uma bactéria. Aí ele me explicou tudo, me falou tudo. Aí eu já lá chorando, já toda. Aí eu falei, tá bom, bora tratar 2.0. Tratamos, cuidamos, minha mãe voltou, aí minha vida ficou muito mais fácil. Minha mãe ficou com ela, começou a ficar com ela, então, tipo. Aí você chamou do berçário? Tirei do berçário. Aí minha mãe começou a ficar com ela. Em agosto, fui fazer uma viagem. Quando eu tô lá, e aí era um evento muito importante pra mim. Aí no fim do dia, o Dani ligou e falou assim: amor, como que foi seu evento? Eu contei, toda animada, toda feliz, não sei o que, tarará. Aí ele falou assim: amor, você tá onde? Aí eu falei: tô saindo aqui do evento. Ele: você tá sozinha? Aí eu falei: tô. Ele: posso te ligar de vídeo? Eu falei: pode. Quando ele me liga, ele no hospital. Quando eu olho, eu sou toda entubada. Eu: ai meu Deus. Eu falei: o que foi isso, Daniel? Ele: amor, é que eu não queria estragar seu evento. Eu tô aqui desde cedo que a Sussu, ela tá internada. Eu falei: Não, eu não acredito. E ele esperou pra me ligar, gente, 8 horas. Ele sabia de todo. Eu acho que eu contei tantas as coisas do evento pra ele que ele esperou realmente. Eu falei: ai, vai terminar ali entre 7 e 7h30. Aí ele esperou, quando deu 8 horas, ele me ligou. Aí eu tentei comprar um voo, mas pra Recife não é tão simples a logística. Aí quando foi 3 horas da manhã do outro dia eu consegui vir. Aí eu nem consegui mais dormir, eu só fui no hotel, peguei minhas coisas e fui pro aeroporto tentar me encaixar no primeiro voo. Qualquer voo que tivesse pro Rio, do Rio eu vinha pra São Paulo, mas tava tudo lotado, tipo, era uma época perto do Dia dos Pais, então assim, os voos estavam abarrotados, não tinha como mesmo. Eu falei: Dani, não tem o que fazer, você precisa passar aí também a madrugada com a neném, e quando eu chegar eu revezo com você. Ele: não, tá bom, a minha irmã tá aqui, a irmã dele tava ajudando, eu tava tudo lá. Nossa Senhora. Assim, gente, e eu comecei a chorar. Aí ela: moça, mas eu não. Gente, assim, eu me humilhei, eu me desesperei. Eu tô chorando junto já aqui, E pelo aí amor de eu me Deus. humilhei, me desesperei naquela cama. E a mulher falou: moça, não tem como. Aí eu falei: então eu vou ficar aqui, porque se surgir uma oportunidade, você não vai dar ela. Moça, é 9 horas da noite, você vai ficar aqui até 3 da manhã. Eu falei: vou. Aí fiquei, aí meu voo, aí quando foi 2 e pouca, meu voo já começou a embarcar, consegui vir. Aí quando foi 6 horas da manhã, eu já tava com ela, a gente ficou mais 3 dias com ela no hospital. E aí, quando foi na sexta, a gente voltou pra casa. Mas assim, gente, imagina, eu tava sentindo todas as emoções. Não, eu tô arrepiada, só de pensar na cena do celular. Não, eu... E aí Ali do céu. loucura, Nossa, gente, que loucura. Aí eu peguei e falei assim, aí depois quando eu fui fazer a próxima viagem, aí você já vai até Recife. Ai, meu Deus, será que eu vou? Ai, meu Deus do céu. E agora? Aí o Dani: não, foi uma situação. Sim, calma. sim. Não fica. Aí depois ela melhorou, aí a gente começou a fazer um tratamento pra ela de imunidade, porque o médico falou que ela é um bebê roncador. Então esses bebês têm. Shadows. É, O Léo Shadow. então assim, é aquele bebê que tem muito mais probabilidade de ficar doente. Bateu um vento frio cheio. Então, aí, igual ontem, quando a gente foi trocar ela à noite, que eu já vi ali a subidinha, descidinha dessa aqui, né? aqui. Aqui. Aí eu falei: ai, Dani, eu acho que é a virada do tempo. Ele: ai, meu Deus. Aí a gente Já Aí por isso que eu fui 2 horas. Gente, eu já tô tão acostumada. A Sussu é tanta coisa com ela que assim, quando dá qualquer sintomas, eu já prefiro ir logo, porque eu falo, eu prefiro Tratamento ir. precoce já. Já faço pré, porque se eu esperar e Você já sabe que vai piorar. se eu esperar um dia, ela muda assim o cenário totalmente. Piora, muito intensa. A piora dela é muito intensa. Aí por isso que eu já A prefiro. pessoa foi às 2 da madrugada pro hospital, né? E está aqui nesse link. Belíssima. Mas assim, e aí, e esses é a maternidade real, só que ninguém vê esses bastidores da gente, né? Ninguém vê que a gente passa a noite inteira acordada, ninguém vê que a gente acorda de 3 em 3 horas, ninguém não vê que é uma logística de você organizar insana, tipo, porque pra eu dar conta de tudo e eu estar 9 horas trabalhando, gente, eu tenho que acordar às 5h30 da manhã. Eu tenho que acordar, tomar banho e já me arrumar. E depois eu acordo a Stephanie, ela banho,
organizada a café. Depois é a neném acorda. E quando a criança acorda antes de você, você perde toda a sua logística de se arrumar. Exatamente. Loucura! É uma loucura. Tem dias que você tá escovando o dente com o bebê no colo. Exatamente. É por isso que o meu cotovelo reclama, porque é o peso de segurar a criança E fazer outra coisa, com outro braço. Não, porque você. Isso daqui, eu falei assim, gente, tô com um quizinho, eu falei, acho que. Não é da academia, né? será que Eu tá falei, fazendo acho que isso é no um braço? quizinho aqui. Eu falei, você tá durinha. Ah, é da sua, que é isso que. A gente antes tinha medo de falar, porque você não queria falar suas fragilidades, você não queria mostrar suas vulnerabilidades, né? E aí acaba que tem muitas pessoas. E aí eu tenho amigas que optaram por ser só, tipo, seguir mesmo o planejamento da maternidade. Eu tenho amigas como eu que a gente tá ali naquele jogo duplo, que é todo esse rebolation que a gente já sabe. E tem um pessoal que optou por seguir pela carreira mesmo. Sim. E aí tem algumas pessoas que acabam se arrependendo depois, porque E aí volta atrás, né? volta atrás. E tem as que tá feliz e que tá tudo bem. Que essa é você. E tem espaço pra todo mundo, entendeu, Sim, gente? Tem espaço pra todo mundo. E aí você mesmo com a Sofia agora, né, que é a sua segunda filha, você continua nesse mesmo pensamento que você já tinha com a Stephanie, de que eu quero focar na minha carreira e trabalhar, porque também o pensamento de ser melhor pra elas continua igual do jeito que era com a Stephanie? Continua, eu acho que uma coisa muito louca dos pais é porque a gente sempre quer o melhor pros filhos, né? Não é que eles estejam pedindo pra gente o melhor que a gente acha que é pra eles, né? Porque quem acha que é o melhor somos nós. Não é eles. Mas assim, eu acho que isso não muda, eu acho que isso intensifica. Eu acho que quando você tem 2 filhos, você fala, caramba, agora é 2. Peraí, deixa eu ir ali fazer. Peraí. Se eu tava dando o meu melhor, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Mas assim, eu acho que a gente aprende. E é incrível, igual a Erika tem 3 filhos e antes eu ficava pensando, meu Deus, eu sou caté e já acho que é perrengue. Imagina ela com 3. Agora que eu tô com 2, eu falo, eu já sei, é perrengue vezes 2. Então assim. E aí e é incrível como a gente se adapta, né? Gente, o ser humano é muito adaptável. Eu ficava, no começo, eu acho que os 2 primeiros meses eu ficava pensando, meu Deus, como que vai ser trabalho, criança, escola. Eu acho que é normal a gente pensar isso, né? Eu acho que até durante já a gravidez, você já. Na verdade, a gente já pensa antes, né? Quando a gente fica no papo de vai ter segundo filho e não vai, você já fica pensando. Aí vem a gravidez, você tá pensando. Nasce a criança, eu acho que o cenário é esse. Você fala, eu já fico pensando, como que vai eu vou ser? levar pra escola, as escolas são diferentes, porque a escola A logística e o trabalho, e os gastos vezes 2, né? Então. Mas o que eu fiz? Troquei Stephanie de escola, coloquei ela na minha escola que tinha berçário. Então Porque. aí já vai pensando, Não, né? gente, você vai conseguindo achar alternativas assim que nem você sabia que você Nem tinha essa você capacidade. imaginava, exatamente. E é muito engraçado, igual. Teve Halloween no prédio. Eu não me fantasio, mas eu gosto de distribuir os doces para as crianças e eu deixo as meninas se fantasiarem. E aí eu pensei assim, meu Deus, eu vou fantasiar um bebê de 10 meses. Quando eu vi, eu já tinha comprado uma fantasia da Mandinha. Aí eu tô lá, arrumo o cabelo de um, passar sangue falso no outro, amarro o cabelinho do outro. E quando você vê, você consegue. Assim, gente, a gente tem uma habilidade muito grande de gestão. Eu acho que o nosso maior problema é a gente pensar muito nessa ocasião, assim, né? Se a gente ficar realmente pensando muito, cara, muitas vezes a gente não vai. E como você trouxe no começo, né? Você sempre foi essa pessoa de só vou, né? E isso que Só escolhi. sempre escolheu ir. E aí, assim, vai vencendo as adversidades conforme elas vão vindo, né? Então a gente tá ali, às vezes, muitas vezes, lutando por algo que nem aconteceu, né? Dentro da nossa cabeça. Ai, que pode ser isso, pode ser aquilo. E a gente não tá Divertidamente a vivendo. ansiedade tá ali. Exatamente. Não, e uma coisa assim que a gente sabe é 80% de tudo que a gente imagina nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. E aí acaba que a gente fica pensando tanto pra quê, né? A gente fica travado, a gente não sai do lugar, né? Então, acho que é muito isso. A nossa vida é essa dinâmica, é viver, é passar nesses perrengues, é realmente estar toda hora. Passou o perrengue, gente, bora lá, o que dá pra fazer? É igual você falou, né? Às vezes a Que gente dá pra pensa fazer? assim, nossa, mas como assim? Eu fui com o Léo pra Portugal, ele tinha acabado de fazer 1 ano. Nossa, eu vou atravessar o No oceano, com um oceano. bebezinho. Como é que vai ser essa viagem no avião? Foi Só super vai. tranquilo. Bênção. Foi super tranquilo. Ainda Exatamente. muita volta. Assim.
Lá foi perrengue. O avião não foi perrengue. Uhum. É perrengue segurar. Sim, a criança dorme só de você. A gente também colocava Né, super tipo, cansativo. não ficou mas- chorando. Não... A primeira viagem que eu fiz de avião com ele tinha 10 meses. E aí, foi um perrengue, eu consegui entrar no avião. Assim, uma troca de fralda que a gente leva, o quê? 5, 7 minutos? Sim. Eu levei 30. É. Tinha pouco. Até a nuca da criança. Aí, quando eu cheguei pra embarcar, faltava 10 minutos pra terminar o embarque. Eu já tinha me anunciado 50 vezes. Uhum. Aí eu cheguei sozinha com ele no canguru chorando. Aí eu, rapaz, você tá sozinha? E carregando carrinho Sim, também. é, A criança no exato. canguru, no carrinho. Você tá sozinha? Eu falei, tô. Aí ele, nossa, você conseguiu chegar, que bom que você conseguiu chegar, tá tudo bem, a gente vai desembarcar tudo, vai deixar aqui, vai tudo despachado, você vai só com a criança. Aí eu entrei assim, tipo, tentando me acalmar, quando eu cheguei, eu tava numa cadeira no meio de 2 homens. Quando eles olharam pra minha cara, assim, com um bebê, a cara de um deles tava assim, escrito. Eu falei assim, filho, você já não me ajudou até agora, porque agora me ajuda. Aí um deles se levantou, eu fiquei no canto, tudo. E aí o Léo foi, assim, Pleno. aí daí no final da viagem ele falou assim, nossa, nunca vi um bebê que não chorou. A oração da mãe foi forte A aqui. oração da mãe aqui tentando segurar essa criança, não faz ideia. Você não faz Gente, ideia. mas é isso, E a gente né? acha que vai dar tudo errado, tudo errado, tudo errado. E aí, ó, foi tudo bem. Foi um perrengue até eu entrar no avião. Foi. Sempre vai ter, né? Foi. Sempre vai ter o perrengue. Mas é o que eu sempre vejo é isso. Mas você imagina você não ter essas fotos, essa memória, essa primeira viagem com ele. Eu acho que tudo isso é o que importa, né? Então, assim, essa é a nossa experiência, o que a gente viveu. Se a gente simplesmente não vive, a gente não tem o que contar. Igual levar a Sossô com 4 meses pro Chile. Gente, as 3 primeiras horas de voo, ela foi assim, ó, pleníssima dormindo. Quando começou a chegar na reta final do voo, ela começou. Aí você já chegou. Aí você, ai meu Deus. Aí assim, e aí aqueles aviões pra ir pra lá já são um pouco menores, né? E aí eu, ai meu Deus. Aí você já não consegue nem mexer o braço direito, já tá com o braço assim, tipo, dormente. Aí eu comecei, aí a gente virava de um lado, virava do outro, aí eu segurava um pouco, o pai um pouco, aí ela ia e parava, ia e parava, ia e parava. A minha primeira viagem longa com ela vai ser agora sábado que vem. Que é do... Que é uma viagem de mudança. Que é uma viagem de mudança, gente. Aí eu Ainda tem mais essa. Vai mudar pra outro país com as 2 crianças. vou mudar com as 2 crianças e marido. Só não vou levar minha cachorrinha por enquanto, porque ele tem um processo de tempo que eles precisam ficar. De adaptação. Esqueci o nome, como que chama? É tipo enclauso, eles ficam lá. O cachorrinho? É, o cachorrinho. É 70 dias que eles ficam. Quarentena. Tipo uma quarentena que eles ficam e tem que tomar algumas vacinas pra poder. Entrar lá. Pra poder entrar, mas de princípio vamos os humanos. A minha filha pet vai um pouquinho depois. Sim. Mas aí assim, e aí eu até tô brincando com todo mundo. Eu falei, ai gente, vocês conhecem a Mary Kondo? Conheço. Eu falei assim, eu sou a Marli Kondo, porque gente tem um mês. Eu vi você postou stories. Olha, a Marli Kondo tá assim um mês organizando a casa. E aí, gente, como a gente tem cacareca. Tem. É só na hora que você muda que você já me tira. Que raiva eu tenho isso! E eu, tipo assim, pensando, ai, a mala da Sossô vai ser super tranquila, porque eu andei só 10 meses. Quando eu comecei a organizar a festa da Sofia, eu falei, meu Deus, eu tô arrependida, Senhor, perdão. Essa criança, da onde Nunca mais vou reclamar que eu não tenho roupa. E eu pensei, gente, eu achei que eu tinha comprado pouca roupa pra essa criança. Da onde surgiu tudo isso de roupa dessa criança? Quem é a mãe dessa criança? Quem é essa criança? Mas aí, assim, e gente, uma luta, porque a nossa vida não para. Para, e assim, você usa as coisas e, nossa, eu imagino. Loucura. Então, assim, tá uma loucura mesmo, assim. É mala por todo canto da casa, é saco por todo canto da casa, e tudo que vocês possam imaginar. Mas eu coloquei um limite pra mim de organização. Sim. A Marli Kondo já tá um mês nessa organização. Mas assim, intenso mesmo. Eu fiquei sexta. Gente, sexta eu acordei 5h30 da manhã, fiquei até 10 da noite.
Ontem também eu fiquei de manhã até umas 4 da tarde, mas aí eu falei, gente, eu vou respirar, porque daqui a pouco eu não consigo mais nem pensar o que eu tenho que levar. E aí hoje também, quando eu voltar daqui, Marli Kondo Você vai volta. mudar. E pro trabalho? Não, eu vou fazer home office do Você do tava trabalho. em duas empresas, era isso? Ou não? Você tava em uma só? Não, eu faço Mary Kay, né? E eu tenho o meu trabalho também. Mas no meu trabalho, que é aqui do Brasil, eu vou fazer home office. E aí a Mary Kay? A Mary Kay, na verdade, eu vou ter que fazer um novo cadastro lá. Começar uma nova história lá. Porque entendi. assim, Porque tem lá também, você vai fazer tem por lá. É, eu vou ter que fazer por lá. E vai começar uma nova história. Pelo menos ela tem a opção de começar um pouco depois, né? Porque vai chegar, tem que organizar tudo, né? Tem Esse já tem uma- que justificar. Não, sim, ela tava com. Eu tô tentando entender como que você leva uma casa pra outro país. Gente, olha, eu falei. Verdade, né? Até eu tô assim, como que a gente. Porque eu acho que vai só roupa. Não, vamos levar só roupa. Ah, tá. E pra não dizer, Tá. pra não dizer, eu tô levando uma panela de pressão, gente. Por favor, É, gente. é. Você Ai, as pessoas cozinhando e não Tipo assim, eu vou contar pra você. Comprei uma nova, porque eu não queria levar as minhas. Vou comprar uma panela de pressão nova, porque as meninas gostam muito de feijão, Sim. carne cozida, essas coisas. Eu falei, é uma mudança muito abrupta, Sim. assim, de tirar também Essas tudo coisas. de uma vez, né? Porque lá eles não têm muito costume igual a gente do arroz e do feijão, lá eles Sim. comem muita batata. Mas não peixe. batata e peixe. Tanto que assim, acho que a coisa que eu mais gostei. Uhum. O que eu mais gostei quando eu fui pra Portugal foi ir no rodízio de peixe em Setúbal. Gente, eu nunca tinha ido no rodízio de peixe. E assim, e vocês estão achando que é uma fatiazinha? Gente, é o peixe inteiro. Mas é maravilhoso esse peixe de Não, lá. delicioso. O bacalhau foi o melhor que eu comi na vida, foi lá, realmente. Lá é muito bom. Maravilhoso. E aí, assim, e como que você estrutura, gente, pra mudar uma, Não tipo, sei. conta. Na verdade, a gente começou para fazer essa mudança, né? Porque também tem cunho profissional nosso, então assim, quando a gente concretizou a questão profissional, aí a gente foi para as fases, tirar visto de trabalho, a gente tirou também o visto das meninas de acompanhante, porque no Brasil, ou em Portugal, a gente não precisa de visto, mas para quem vai para lá e trabalhar, você precisa ter o visto de uma autorização de trabalho. Então a gente primeiro tirou a autorização de trabalho. Aí depois que a gente tirou a autorização, as meninas já tinham passaporte, a questão de documentação para ver se ia dar tudo certo, porque é um pouco demorado o processo de aceitação. Depois que saiu o processo de documentação, a gente viu a parte de casa, viu a parte de carro, de escola, localidade perto de onde vai ser o trabalho. E aí a gente pegou e começou tudo, gente, a saga, achar a casa, achar o carro, organizar a escola, ir na escola do Brasil, pedir para antecipar o calendário de provas, pegar a transferência. A Stephanie tá concluindo o 5º ano. E ela já começa lá pro Entrar 6º no meio ano. do ano letivo. Não, vão ter 3 meses. Ela vai entrar na última semana que é permitido pra entrar no ano letivo, pra ela entrar na 6ª série. Porque o ano letivo lá começa em setembro. Começa em setembro. Ela vai entrar na última semana que é permitido ainda, tipo, aceitar as pessoas antes de encerrar. Então ela. Por isso que a gente tá indo agora também. Pra esse prazo. Pra ver se- porque eu precisava terminar as provas dela do Brasil Daqui, pra poder começar O Brasil começa em janeiro, aqui começa em setembro. Vamos lá, gente. então a gente organizou todas essas questões de data, de organização de prova. A família de vocês que mora lá ajudou nesse processo ou foi tudo vocês, assim, sozinhos daqui? O meu cunhado foi visitar a casa pra ver se tava tudo certo, né? Porque. Pessoalmente, né? Porque só a imagem da internet Não, aí ele foi lá, ele que foi, ele que viu, tirou legal. tudo, então assim, tá tudo certo, é real, tá tudo aqui. Já só a gente chegando lá, dia 24 pra Não mudança, existe essa casa. essa casa. É. Então, assim, socorro Deus. Mas assim, não, aí eles ajudaram, assim, nessa parte. Tanto ele quanto também um tio do Dani ajudou a gente bastante nesse processo. Eles vão ficar em Lisboa mesmo. Não, a gente vai Perto de ficar, Nazaré, a gente vai ficar em uma cidade próximo a Nazaré. Porque é mais Não, fácil. parece que passou, não.
Não, Já também não, É mas eu porque- quero muito conhecer lá. Nazaré já é ali, eles chamam de distrito, né? Distrito de Leiria. Então a gente já vai estar ali mais perto de Fátima, mais ali. Fátima. Tá perto, deve dar uns 30 minutos, uns 20 minutos mais ou menos da onde eu vou morar, em Fátima. Então é mais por conta do trabalho mesmo, que é próximo, então a gente ficou ali numa região Sim. mais estratégica e porque até quer fazer ginástica lá, então tem um centro esportivo Perto a ali 6 também. minutos da onde a gente foi morar. Uhum. Então a gente foi vendo tudo, fica quanto tempo da escola. Sim. Que aí a gente tem. Aí, tipo assim, minha rede de apoio tá, Uhum. tipo, um pouco. Espalhada tá, ali, né? e diminuiu, né? É. Agora minha rede de apoio, né? Exatamente. Então aí a gente começou a ver a escola é aonde, eu sei que horas da escola, que horas começa a ginástica, aí eu trabalho até que horas, ai meu Deus, eu tô no horário do Brasil, como que eu Já faço tudo colocou isso? no mapa o hospital também? Porque É importante. Ai, não, foi a também. primeira coisa que eu vi. Ah, tá. É, porque com a Sofia assim, né? mãe de bebê cheirador veio no hospital. Foi a primeira coisa que eu olhei, eu falei, deixa eu ver aqui como que é essa situação. É. Mas assim, mas é que assim, Portugal, diferente daqui do Brasil, é tudo muito perto. Uhum. Igual, Você faz muita coisa a pé lá, né? E outra coisa, eles falaram assim, não, porque você vai ter que viajar até a próxima cidade, 1 hora. Gente, isso é São Paulo. É. Não, Isso é São Paulo, não, Zona Leste e Zona Norte, tipo, né? não, de um eu lugar lembro pro que outro. e eles falam assim, e esse fim de semana sair em viagem, vou não sei na onde. Aí eu falo, tá bom, qual o tempo? 2 horas. E eu penso, gente, quando eu morava no Brasil, eu fui pro centro, eu levava 2 horas. É verdade. Ou seja, eu já fazia viagem, eu não Já sabia. fazia. Eu estava usando a terminologia errada, vou mudar o mindset. O meu mindset estava errado. Então, assim, lá é tudo muito perto. Se você pegar um carro em 8 horas, você atravessa Portugal todinho, né? Então, assim, as coisas são... Essa é uma facilidade, né? Você tem... Por exemplo, eu vou estar a 1 hora de Lisboa e a 1h40 do Porto. Então, eu vou estar muito próximo. Eu falei assim, até se, por exemplo, se o trabalho dele fosse em Lisboa, daria pra ele voltar, porque 1 hora é super tranquilo. E é autoestrada, E não é um muito trânsito boas. caótico que tem aqui em São Paulo, né? Não, Diferente. Ai, que legal, Mar, que bacana. Mas é isso, aí agora eu tô nessa aí assim, o mais difícil, gente, por mais que eu tenho apego zero assim com as coisas, eu sempre faço doação de roupa das meninas, minha, dele, enfim, de todo mundo. Mas agora na hora de decidir, quando você fala só tem um X malas pra ir, você quer enfiar a sua casa toda dentro dessas malas, É a parte mais difícil. É a parte mais exatamente, difícil. né? Que é a decisão mesmo, né? Do que levar adiante. E aí Você essa leva. coisa da mala é muito, muito legal, né? Muita sorte nessa sua É. nova jornada. Vai ser incrível, obrigada. Vai dar tudo bom. certo, você vai conseguir equilibrar os pratinhos. Já tô desesperada por você. Rede de apoio. Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. A gente consegue equilibrar os pratinhos. A gente sempre consegue equilibrar. Vai ser incrível, vai ser maravilhoso, uma nova etapa, com toda uma experiência aí, né? Quem sabe você volta pra contar aí, né, a parte 2 aí dessa Como é história, que né? foi essa É. jornada aí? Ou a gente faz até pra um vídeo. Também, meu vídeo. ponto, Muito com o legal. prazer. Fiquei feliz que deu certo, de você ter conseguido vir antes de ir embora, né? Graças a Deus, Obrigada. esteja bem. Vai ser incrível, foi um prazer enorme ouvir toda essa história. Tenho certeza que vai ser inspiração para muitas mães de saberem que, poxa, é perrengue, mas dá pra você seguir seu sonho sempre foi trabalhar, você sempre traçou toda essa trajetória, né? Então, eu acho que é uma inspiração, assim, pra gente, né? E pra quem tem dúvida, às vezes, né, Mar? O segundo filho, se trabalha, se não trabalha, porque aquilo, a tendência é, ou eu só posso ser uma coisa ou outra, igual você comentou, né? E às vezes não. Né? A gente dá pra ser esse for mais organizado, né? Não é ao mesmo tempo, mas você consegue conciliar. Que nem você falou pra Teté, falando assim, eu sou só uma. Às vezes eu vou precisar atender uma, às vezes eu vou precisar atender a outra. Mas eu vou atender todo Todo mundo. mundo, em tempos diferentes, né? E eu acho que isso foi muito importante com ela, foi fazer acordos. Então, assim, eu vou fazer tudo que eu fazia antes por vocês. Só que talvez não na Tempo mesma diferente, velocidade que eu sim. fazia antes. Porque antes eu só tinha você tinha exclusividade. Aí até teve uma vez que a gente precisou deixar a Sussu com os meus pais, com a minha cunhada. E aí eu não peguei ela. Ela falou, ai mãe, hoje eu posso ter um dia de filha única, porque agora tudo que eu pedi você vai me atender rápido. Eu falei, hoje você tá tendo um dia de filha única. Pode me pedir tudo que você quiser que eu vou te atender agora. Aí ela aproveitou a minha gente. Mas assim, é isso. Eu acho que a gente não
não se colocar limites, não se colocar dentro de uma caixa. Eu acho que quem faz a sua caixa é você mesmo. E infelizmente a gente acaba muitas vezes se questionando, se colocando em papéis, porque a gente quer agradar as outras pessoas, mas você que tem que se agradar e saber qual que é o seu limitador real, sabe? E você respeitar os seus limites, porque o outro, ele não tá ali dentro da tua casa, o outro, quando fecha a porta da casa, quem sabe a dinâmica que roda lá dentro é você com a sua família. Então você que tem que ter ali um emocional muito bom, porque não é fácil. Todas essas histórias que a gente compartilhou aqui, tem horas que você fala assim, você se vê chorando no aeroporto, desesperada, implorando, assim, tipo, pra poder um embarque, você se sentir incapaz. Se você fala, tá, eu não tenho como controlar, eu não tenho como entrar em um avião, e se eu for de ônibus eu vou levar 3 dias, então não tem como, então eu tenho que esperar. Então, muitas vezes tem coisas que você vai aprender a esperar, tem coisas que você vai ter que ter mais serenidade, mas que no fim do dia dá tudo certo. Ai, que demais. Obrigada. Adorei, Ma. Obrigada, amei essa história, amei te ouvir. Com certeza vai somar muito aqui de aprendizados para todas nós. E vamos agradecer a Adornoterapias, mais uma vez aqui apoiando a gente, nosso programa, né? A Adornoterapias está aqui para todas as terapias que vocês precisarem, de acupuntura, laser terapia, massagem. Tanto para criança quanto para adulto, para dor, para questões de ansiedade. Ela faz tratamento em crianças com uso de laser, então criança não precisa ter medo de agulha. Ah, tem medo de agulha? Não tudo precisa. bem. Adulto tem medo de agulha? Tudo bem. Tem laser para poder fazer, então vocês serão muito bem recebidos. É isso. Obrigada, Ma. Obrigada.